Em um mundo onde o jogo e a realidade se tornaram um, morrer pode significar desaparecer de verdade. Ju Yingon só queria testar o novo Night Saga, mas acordou preso no corpo do nono filho do Rei Demônio. Agora, toda dor é real, e cada decisão pode mudar o destino do mundo inteiro. Mas em vez de fugir, ele decide algo impensável: conquistar tudo. Mesmo que tenha que desafiar deuses, trair demônios e reescrever seu próprio destino. Afinal, quem disse que o vilão não pode ser o verdadeiro protagonista? A história começa com um jovem correndo pela calçada. Ju Yingon recebeu esse nome de seus pais na esperança de que ele se tornasse alguém importante. Ao entrar em uma loja, ele é reconhecido por dois homens no balcão. Um dos atendentes confirma que guardou uma cópia do jogo encomendado e mostra a caixa do remake intitulado Night Saga Re. É um jogo de fantasia que narra a grande guerra entre humanos e demônios. Você pode escolher entre o herói humano, Loki, ou o filho mais velho do Rei Demônio, Zephyr Ragnaros. Ambos percorrem um vasto mundo, completando diferentes missões. Ele já terminou a versão antiga mais de 10 vezes e sabe tudo sobre ela. A nova edição é a primeira a usar tecnologia de realidade virtual. Em casa, ele caminha até a cadeira gamer e retira com cuidado o pequeno cartucho da embalagem. Sentando-se, ele ajusta o capacete de realidade virtual em sua cabeça e insere o cartucho no console. Com os braços cruzados, ele se prepara para uma longa sessão. Seu plano inicial é jogar por apenas 8 horas, sem exagerar. Raios de luz azulada envolvem seu corpo enquanto a imersão se completa. De repente, sua primeira visão é o teto de um lugar desconhecido. Ele se pergunta se está realmente dentro do jogo, já que não acordou em uma cama. Então ele nota algo estranho. Suas feições estão diferentes. Assustado, ele percebe que está no corpo de alguém que não reconhece. Uma voz grave vem da porta e pergunta se ele ainda está dormindo. Um orc entra no quarto e o apressa, dizendo que o dia será corrido. Impressionado, o jogador elogia os gráficos, mas a criatura não entende o que ele quer dizer. Ele logo percebe que consegue se comunicar com os personagens. A criatura se apresenta como Kerak e pergunta o nome do jovem. Então, o chama de Príncipe Shutra e exige que ele se apresse para sair. É nesse momento que ele descobre que está no corpo de Ignis, o nono filho do Rei Demônio. Com um gesto de mão, ele tenta abrir a janela de status e a tela surge no ar exibindo as informações do personagem. Ele analisa os atributos e nota que os valores são baixos para alguém de sua posição. Ao verificar as habilidades, ele encontra duas novas opções em comparação com o jogo original. Intrigado, ele se pergunta o que significa a habilidade ajuste de configuração do protagonista. Kerak o chama novamente da porta, insistindo para que ele se apresse. Sem discutir, ele o segue para fora da tenda. Lá fora, a cena o deixa completamente surpreso. Um pequeno exército de orcs está reunido no acampamento, pronto para agir. Shutra pergunta por que há uma atmosfera de guerra, mas o guarda lhe diz para parar de falar bobagens. A criatura explica que a missão é eliminar os desgraçados do Relâmpago Escarlate. Seu exército vibra em comemoração, e o garoto entra em pânico por não ter um tutorial. Naquele momento, a tribo do Relâmpago Escarlate havia iniciado uma rebelião. Ele precisa lidar com o conflito ao lado do sétimo príncipe e da oitava princesa. A preocupação do jovem aumenta conforme os eventos se desenrolam. Ele pergunta por que levarão apenas 10 pessoas, mas Kerak o corrige, dizendo que há apenas uma patrulha. Ele acha estranho o comportamento de príncipe, preferindo ficar em silêncio. Com um gesto simples, o jovem abre uma interface holográfica ao seu lado. Um minimapa da área aparece, e ele decide mantê-lo ativo para facilitar o caminho. Enquanto analisa a imagem, ele encontra uma rota secreta e suspeita que possa ser um evento. Kerak reclama que a rota inicial levaria uma eternidade. Shutrota assume a liderança e garante que conhece um atalho muito mais rápido. Ele segue o novo guia por um caminho estreito pela floresta. Eles avançam, ainda desconfiados, pela folhagem densa. O esforço físico deixa o jovem sem fôlego e coberto de suor. Depois de muito esforço, eles chegam a uma clareira com um grande portão de pedra no centro. A antiga estrutura rachada se destaca em meio à vegetação densa. Um dos orcs pergunta como o príncipe encontrou o lugar e se ele é um mago. Exausto, o garoto percebe a fragilidade física de um personagem de nível 1. Ignorando a pergunta, ele pediu que verificassem se as portas podiam ser abertas. De repente, uma aura dourada intensa explode ao redor do corpo do príncipe. Ele se assusta com a manifestação repentina de poder. Uma notificação do sistema confirma que o personagem subiu de nível. Ele fica incrédulo ao perceber que ganhou experiência apenas por caminhar. Os atributos aumentaram, e 2 pontos de habilidade adicionais também foram concedidos. A descoberta inesperada o deixa pensativo por alguns momentos. Eles o chamam para ajudar a abrir o portão, e ele se junta ao grupo. Ele se sente mais seguro sabendo que não está sozinho na jornada.
A habilidade especial que ele possui funciona como uma espécie de armadura de enredo. O portão se abre, revelando a entrada de uma caverna escura e misteriosa. Kerak comenta que anões devem ter cavado aquele lugar, mas Shutra não fazia ideia de que existia. Dentro da caverna, o grupo encontra um vasto tesouro de armas e baús. As criaturas comemoram a descoberta, gritando que os anões deixaram tudo para trás. Enquanto coletam os itens, o príncipe observa em silêncio, de braços cruzados. Ao tentar pegar as armas mais fortes, o sistema o informa que seu nível é insuficiente. Ele decide guardar os itens no inventário para uso futuro. Com um simples toque e o pensamento de pegá-lo, o objeto é armazenado. O sistema de inventário funciona de forma intuitiva e prática. Ao olhar o minimapa novamente, o jovem percebe vários pontos vermelhos se aproximando. Assustado, ele grita para que todos os seus companheiros se afastem imediatamente. Uma energia avermelhada começa a se formar no centro do grupo de orcs. A massa acumulada explode violentamente, arremessando as criaturas para longe. Em meio à poeira levantada, um guerreiro de pele vermelha surge. O general da tribo Relâmpago Escarlate declara que sabia que eles viriam por este caminho. Ele ordena ao líder inimigo que suas tropas avancem e matem todos os invasores. Os guerreiros vermelhos atacam o grupo ainda em recuperação com fúria. A batalha logo se torna um massacre, com os aliados do príncipe caindo um por um. Um dos orcs verdes é atingido e cai sem vida diante do garoto. Determinado a não ficar parado, o príncipe tenta roubar as mortes para ganhar experiência. Ele corre em direção a um inimigo que já está lutando contra outro aliado. Com um salto, ele ataca usando toda a força que tem. Para sua surpresa, a lâmina da espada se quebra ao atingir o ombro do oponente. O guerreiro vermelho vira lentamente a cabeça e o encara com olhos brilhantes. Aterrorizado, o jovem se vira e dispara em uma fuga desesperada. Durante a corrida, ele tropeça em uma pedra no chão da caverna. Ele cai de costas e começa a rastejar, tentando escapar do perigo. Uma notificação do sistema indica que sua saúde está em estado crítico. O inimigo se aproxima, rugindo, prestes a desferir o golpe final. Com os olhos fechados, o príncipe grita, esperando o ataque que acabaria com tudo. No último momento, Kerak se posiciona na frente dele e bloqueia o golpe. O guarda-orc grita para seu príncipe se mover imediatamente. Engajados em uma luta brutal no meio do salão, os dois guerreiros se enfrentam. Ele observa com as mãos trêmulas, repetindo que é apenas um jogo. A experiência parece realista demais, e ele decide que precisa parar. Ele tenta abrir o menu, mas nenhuma janela aparece. Procurando pelas habilidades, ele percebe que ainda não tem nenhuma disponível. Confuso, ele não consegue encontrar as opções de controle. Não há sequer um botão no sistema para encerrar e sair da realidade virtual. Uma terrível suspeita toma conta de sua mente. Talvez ele esteja preso no jogo. À distância, os últimos orcs aliados estão sendo massacrados pelo general inimigo. O líder da tribo vermelha concentra uma energia enorme em sua mão. Ele dispara um raio em direção ao príncipe indefeso, deixando o jovem em completo desespero, certo de que não pode morrer naquele lugar de jeito nenhum. O ataque o atinge em cheio, abrindo uma ferida devastadora em seu peito. A explosão o arremessa para trás com força. Caído, ele luta para respirar enquanto sua visão escurece. O general se aproxima lentamente, ofegante após o ataque. Ele reúne energia para terminar o serviço. A tela de status exibe o HP do príncipe caindo para 0, confirmando sua morte. Encontrando-se sozinho, o príncipe desperta em um espaço escuro e completamente vazio. Ele olha ao redor confuso, certo de que havia sido derrotado pelos orcs. Em meio ao pânico, ele começa a se perguntar se isso significava que ele estava morto. De repente, uma luz dourada intensa emerge no centro da escuridão. Uma voz misteriosa o chama de existência predestinada e ordena que ele conquiste. Uma mulher etérea aparece diante dele, dizendo-lhe para escravizar e depois governar. Incapaz de reagir, o garoto fica mudo diante da aparição e das ordens recebidas. O brilho aumenta e envolve todo o corpo do príncipe. O tempo na caverna retrocede para o início da batalha contra os orcs vermelhos. Mais uma vez, as tropas inimigas massacram seus aliados sem piedade. À distância, o general observa o confronto com seus soldados. O líder da tribo inimiga zomba da estupidez de enfrentá-los com menos gente. Ele então ordena que seus guerreiros avancem e eliminem todos rapidamente. Em seguida, ele nota uma luz estranha e se pergunta se foi uma ressurreição. Diante de seus olhos, o príncipe ressurge cercado por uma aura dourada. Uma notificação do sistema anuncia a aquisição da habilidade telecinese. Sem entender como, o jovem percebe que aprendeu algo de repente. Em seu status, uma nova informação aparece que o deixa surpreso. Agora, o personagem tem a subclasse, Cavaleiro da Conquista. Enfurecido, o general inimigo ordena que seus soldados o matem sem demora.
Kerak, ainda vivo, encara o príncipe com uma expressão de total incredulidade. Os poucos aliados restantes se reúnem, gritando que ele não deve ser ferido. As criaturas formam um círculo protetor ao redor do jovem para defendê-lo. Ele encara a adaga quebrada em sua mão enquanto observa o status. A nova subclasse não pertence a nenhuma das opções do jogo original. O mistério em torno da origem daquele poder o deixa intrigado. De repente, ele crava a espada quebrada no chão. Feitiços ecoam em sua mente como se ele sempre os conhecesse, e ele os usa para fortalecer seus aliados. O efeito da habilidade fortalece os guerreiros, fazendo a força de cada um transbordar. Motivados pelo poder recém-adquirido, os orcs avançam. Um dos fortalecidos dá um único soco e esmaga o oponente. Agora as criaturas lutam com vigor renovado, dominando o campo de batalha. Em pouco tempo, a maré vira e os aliados do príncipe assumem o controle. Incrédulo, o general inimigo observa seus soldados caírem um após o outro. Para ele, toda a situação parece absurda e inexplicável. Seus olhos procuram através do caos pela fonte daquele poder repentino. Finalmente, o foco se volta para o príncipe, ainda brilhando em dourado. Enfurecido, o general invoca 3 cristais e os arremessa contra o garoto. Diante do ataque que se aproxima, o príncipe não demonstra medo algum. Kerak salta para frente para interceptar o feitiço poderoso. Com o bônus, ele se impulsiona para a batalha e grita para que avance. Investindo com toda a sua energia, o guerreiro orc avança contra o general inimigo. Ele tenta pedir uma pausa, mas já é tarde demais. Com um único movimento preciso, Kerak finaliza o general adversário. O corpo sem vida do inimigo cai no chão da caverna, surpreendendo seus soldados. Os guerreiros restantes entram em pânico, mas recebem ordens para não fugir. Uma notificação do sistema anuncia que os méritos da vitória pertencem ao rei. 3 notificações de subida de nível aparecem diante do garoto. Surpreso, o príncipe encara a quantidade absurda de experiência recebida. Kerak olha para sua própria mão ainda brilhando e se pergunta de onde veio aquele poder. Vendo o sorriso no rosto do príncipe, ele suspeita que ele seja a causa de tudo. De volta ao acampamento, os orcs celebram a vitória ao redor da fogueira. Na tenda, o jovem procura desesperadamente pelo botão de sair no menu. Ele tenta manter a calma para refletir sobre 2 possíveis hipóteses. A primeira é que um bug crítico prendeu dentro da realidade virtual. A segunda, por mais insana que pareça, é que esta é a realidade, não um jogo. Talvez ele tenha sido transportado para dentro da história ou para um mundo idêntico. Cenários realistas e NPCs conscientes reforçam essa suspeita. Ainda mais estranha é a ausência de qualquer tipo comum de censura encontrada nos jogos. A ideia de morrer de verdade naquele lugar o aterroriza. Lutando para manter a sanidade, ele se lembra de que nasceu um príncipe privilegiado. Então Kerak aparece na entrada da tenda e pergunta por que o príncipe deseja um duelo de treinamento. Mas primeiro, ele explica que precisa saber seu nível para se preparar para o futuro. Com isso, ele pega uma espada de madeira para treinar, afirmando que não há motivo para preocupação. O orc garante que vai pegar leve. O príncipe o repreende por falar de forma inadequada com um membro da realeza. Ele exige ser enfrentado de verdade e avança para atacar primeiro. Kerak levanta sua arma, pronto para o impacto. O ataque inicial falha, errando o alvo. A sequência de ataques do jovem também não tem efeito algum. É como uma pedrinha lutando contra a rocha, simplesmente deprimente. Com um único movimento de sua arma, Kerak o lança para longe, ao vento. Caindo de joelhos, o garoto recebe a preocupação do orc, que se repreende pela força usada. Logo, uma notificação do sistema aparece informando que a habilidade de esgrima básica foi adquirida. Ele se pergunta em que momento conseguiu aprender a manejar espadas. De repente, uma memória desperta, trazendo clareza sobre como aquele mundo funciona. Assim como aconteceu com a telecinese, ele percebe que pode ganhar novas habilidades ao receber ataques diretos. Ele sugere encerrar o treinamento, mas o líder o interrompe e recusa firmemente. Com um sorriso confiante, ele declara que aquilo era apenas o começo. Shutru avança rapidamente, empunhando a espada para um novo ataque. A lâmina do príncipe choca-se contra os orcs, espalhando faíscas com a força do impacto. Kerak observa surpreso, percebendo que os movimentos do oponente estão muito melhores agora. Ele se pergunta por que o garoto parecia tão desajeitado no início, já que ninguém melhora tanto tão de repente. As espadas se chocam novamente, e o som ecoa pelo campo de treinamento. Agachando-se, o jovem desliza pelo chão, mantendo foco total no adversário. Com um olhar desafiador, ele pergunta se seu desempenho não está ruim agora. Então o príncipe questiona o nível do orc, que responde que a última vez que verificou era 21. Shutra repete o número baixinho, refletindo sobre a informação. Uma janela de status mostra que seu próprio nível é 7, mas ele acredita que pode alcançá-lo em breve.
Diferente dele, as pessoas daquele mundo precisam de um feitiço de avaliação para saber seus níveis. Ver os próprios atributos e distribuir pontos livremente é uma vantagem enorme. Durante o combate, o garoto salta em direção ao oponente com a espada erguida. Durante o ataque aéreo, ele prepara um golpe preciso contra Kerak. Um pensamento sobre apenas se tornar mais forte surge, mas ele o descarta imediatamente. O que importa, na verdade, é ser capaz de evoluir muito mais rápido que os outros. Esta história pertence ao arco demoníaco da saga do Cavaleiro do Livro. A trama segue a jornada de Zephyr para superar seus irmãos e se tornar o Rei Demônio. Mesmo com muitos eventos até o final, a essência é sua ascensão ao trono. O ponto decisivo é marcado no ano 0517, quando Zephyr mata todos os seus irmãos para cumprir seu objetivo. A menção da palavra todos indica que ele também será morto. Mas como o ano atual é maio de 2012, ainda há tempo. A prioridade agora é impedir esse futuro, e a melhor maneira é superar a força de Zephyr. Kerak o encontra e pergunta o que ele está fazendo ali, enquanto o príncipe quer saber se algo aconteceu. Ele se lembra de uma reunião importante marcada para hoje, deixando o jovem confuso. Seu guarda o apressa, dizendo que todos estão esperando, mas ele parece não se lembrar do compromisso. Os dois chegam a um acampamento cercado por uma paliçada de madeira. Sentado à mesa, o príncipe solta uma risada sem graça na frente dos presentes. Duas figuras à frente comentam, surpresas, que ele chegou cedo. Ele pede ao sétimo príncipe, Chris Moonlight, para não ser tão formal, já que são irmãos. Ele explica à oitava princesa, Caitlyn Moonlight, que é apenas por educação, pois é a primeira vez que se encontram. Chris sugere que ele o chame apenas pelo nome, e o garoto concorda sem jeito. Eles são os filhos de Elaine Moonlight, a quarta rainha e líder dos licantropos, além de serem uma das maiores fontes de problemas no jogo. Um ano antes do massacre, um evento crucial muda completamente o destino deles. Ambos acabam mortos nas mãos de Zephyr e dos outros filhos do Rei Demônio. A tragédia está ligada a um segredo envolvendo o nascimento de Caitlyn Moonlight. A verdade é que a princesa é uma filha bastarda. Caitlyn o repreende por lutar sem seguir o plano, e o jovem tenta se justificar dizendo que não esperava encontrar inimigos. A princesa decide inspecioná-lo para ter certeza de que ele está bem. Ela se aproxima e verifica se há ferimentos, deixando-o surpreso com um gesto inesperado. Sua irmã o avisa para ser mais cuidadoso, lembrando de que ele ainda é o mais fraco entre todos eles. Shutra pede desculpas. Ele questiona o motivo da preocupação dela, achando estranho ver tal proximidade entre os filhos do Rei Demônio. Chris também o avisa que levará uma bronca séria se fizer algo perigoso novamente. Ele se questiona internamente se, no fundo, seus irmãos não são gentis. Ignais fica pensativo, tentando processar toda a situação em comum. Uma lembrança sobre os licantropos, conhecidos por dominarem o uso da aura, o faz se perguntar se ele também poderia aprender essa técnica, assim como fez com outras habilidades. Ele se vira para o irmão e diz que tem um favor a pedir. Com um sorriso confiante, ele pede a Chris que o acerte com um golpe. Os dois reagem com expressões de puro espanto ao pedido. A cena muda do acampamento ensolarado para uma paisagem escura e sombria. Montanhas rochosas se estendem sob um céu sem vida e avermelhado. Em meio à batalha, o general demônio Bandol lança um inimigo no ar com um soco. Ele aparece no campo caótico com orcs enfrentando um exército de demônios de pele vermelha. Ele gira o corpo e ataca vários oponentes de uma só vez. Dois demônios avançam para atacá-lo. Bandai acerta outro inimigo com um golpe devastador que o manda pelos ares. Um dos soldados consegue perfurar o braço do general com uma lâmina. Enfurecido com o ferimento, Bandai encara o inimigo. A criatura recua em puro terror. Ele esmaga o chão com força, liberando uma onda de choque que atinge todos ao redor. Ele ordena que nenhum inimigo seja poupado e promete uma recompensa a quem conseguir mais abates. O exército de orcs avança em fúria, empunhando machados contra seus oponentes. Explosões sucessivas iluminam o campo de batalha montanhoso. Shutru se encontra sozinho em um espaço escuro e vazio, sem entender como chegou ali. Uma mulher de longos cabelos brancos e olhar misterioso aparece em meio à luz dourada. O príncipe se vira ao notar a formação de duas silhuetas sombrias. Ele se pergunta quem são aquelas figuras, pois não se lembra delas na história de Night Saga. A mulher de antes aparece logo atrás do garoto, que a olha com desconfiança. O rosto de Shuto revela surpresa e confusão diante dos eventos estranhos. De repente, uma luz dourada e intensa preenche o ambiente. Deitado em uma cama, o príncipe abre os olhos e encara o teto, completamente desorientado. Ele se senta e leva a mão à cabeça, tentando entender se tudo foi apenas um sonho. Kerak aparece ao seu lado e pergunta se ele acordou, fazendo o garoto gritar de susto. Shutral recua com medo na cama, enquanto o orc apenas comenta que ele parece bem.
Kerak quer saber por que o príncipe pediu para a princesa bater nele e menciona que ele ficou resmungando depois. Chutral se observa, confuso, notando uma aura tênue de poder envolvendo seu corpo. Uma notificação confirma a aquisição de aura nível 1, e ele comemora por finalmente conseguir senti-la. O guarda pergunta se é realmente possível despertar a aura apenas sendo atingido por ela. O príncipe confirma, dizendo que é mais ou menos isso. A revelação explica a energia repentina que ele exibiu contra a tribo do trovão, e Chutral admite que era exatamente o que ele suspeitava. Ele pergunta se algo aconteceu enquanto ele dormia, e o orc confirma que sim. Kerak o informa que a força principal também derrotou a tribo do trovão, deixando o príncipe confuso. Chutru acredita que ele e seus irmãos eram essa força principal, mas o guarda o corrige e pergunta se ele não sabe quem estava no comando. O nome do general Bandial é revelado, e o príncipe reage com choque imediato. Uma memória do jogo surge em sua mente. Bandol era um dos mais fortes e também um de seus subordinados favoritos. De repente, uma constatação o faz arregalar os olhos. Se Bandol ainda não se juntou a Zephyr, significa que há uma oportunidade. Com um sorriso astuto, o jovem decide que irá recrutá-lo antes de qualquer um. Ele sabe tudo sobre o general, suas preferências, recompensas e talentos, graças ao que se lembra do jogo. Mas ele sabe que o ponto decisivo para conquistá-lo será derrotá-lo em um duelo direto. Convencido de que pode tê-lo como aliado antes de Zephyr, Shoutra conclui que vale a pena tentar. Com firmeza na voz, ele declara que seu primeiro passo será transformar o general Bandal em seu novo subordinado. No acampamento de Caitlyn, um grito de surpresa ecoa pelas tendas. Chutros exibe uma esfera de energia para seus irmãos, que reagem em choque ao descobrir que ele alcançou o primeiro nível de expulsão de aura em apenas um dia. Ele sorri, achando o resultado esperado, já que havia investido todos os pontos na nova habilidade. A escolha não foi precipitada, pois a aura aprimora as habilidades físicas e acaba sendo mais útil que a telecinese. Chris ainda duvida que seja possível e pergunta se a raça Gandalf de seu irmão teria alguma influência. O irmão mais velho então quer saber se ele pode criar um mapa subterrâneo, deixando o garoto confuso com a pergunta. Ele nega, mas diz que tem um minimapa e pede caneta e papel para desenhar o que vê. Lá fora, o acampamento militar continua sua rotina normal. Com o mapa pronto, Chris o elogia animadamente, chamando de gênio enquanto o abraça. Caitlyn explica que, com os inimigos derrotados, eles poderão usar os túneis subterrâneos que o resto da tribo desconhece. Chris se vira para o irmão mais novo e afirma que há outra tarefa que ele precisa cumprir. A cena muda para uma paisagem de montanhas verdes sob o céu ensolarado. Liderando uma patrulha de orcs pela floresta, o príncipe pergunta se a missão é apenas vigiar a área novamente. Um dos soldados comenta que é bom ter reforços, e outro responde que tudo se deve ao trabalho duro deles. Conforme avançam, o grupo encontra duas figuras encapuzadas bloqueando o caminho. Ele reconhece sua irmã Caitlyn e a companheira sob os capuzes. Ele pergunta o motivo do disfarce, mas a princesa o silencia com um gesto. Caitlyn revela que está o seguindo secretamente para garantir sua segurança caso algo aconteça. Ela afirma que só intervirá se houver perigo real, para que a conquista possa ser atribuída a ele. A outra figura se apresenta como Saira, a assistente, e o príncipe a cumprimenta. A princesa pede para ele não se preocupar com elas, pois irão acompanhá-lo, e o jovem concorda. O grupo chega à entrada de uma caverna escura e fria nas montanhas. Eles entram no túnel subterrâneo em fila. Um dos orcs questiona por que as cavernas estão vazias. Supondo que os anões levaram tudo de valor, ele se lembra das armas encontradas antes, e Kerak conclui que elas não foram consideradas valiosas. A patrulha avança pela escuridão da caverna, iluminando o caminho com uma tocha. Ele percebe um barulho se aproximando, e Shutrot confirma que também consegue ouvir. No minimapa, vários pontos em movimento aparecem na direção deles, confirmando a presença de inimigos. Ele acessa o inventário para se preparar para o confronto. Uma poção de feitiço de luz aparece, um item que ele trouxe especificamente para este tipo de situação. Ele diz ao guarda para avisar a todos que fechem os olhos ao seu sinal. Ambos se posicionam na entrada da caverna, esperando pelo que está por vir. Dezenas de pares de olhos vermelhos brilham nas profundezas da escuridão. Um enxame de aranhas de pedra, monstros com veneno paralisante, avança para fora do túnel. Shutrot grita para que todos fechem os olhos imediatamente. Ele joga a poção de luz em direção aos monstros que se aproximam. O vidro se estilhaça no ar, liberando toda a energia luminosa contida. Uma explosão intensa ilumina a caverna completamente. As criaturas gritam de dor, desorientadas pelo clarão repentino. Ele ordena o ataque, explicando que as aranhas se tornam inúteis quando expostas à luz. A tropa de orcs avança com fúria, atacando os monstros agora vulneráveis. Cada guerreiro derruba as aranhas de pedra com suas lâminas afiadas.
O grupo restante se junta à luta, esmagando as criaturas com seus machados. Shutra observa a batalha à distância enquanto a aura brilha ao seu redor. Uma rápida olhada no mapa confirma que as aranhas de pedra sempre caçam em grupos. No desenho, um ponto central maior aparece, indicando que todo enxame precisa de um líder. Ele ordena que Keraku siga para derrotar o chefe, e o guarda concorda. Ambos abrem caminho através do enxame enquanto os outros orcs continuam lutando. Eles avançam mais para o fundo da caverna, deixando a batalha principal para trás. A dupla finalmente encontra uma aranha gigante de múltiplos olhos, a líder do grupo. O orc salta com fúria, erguendo seu machado para atacar a criatura. A lâmina atinge a cabeça do monstro, mas ricocheteia com um brilho intenso, sem causar dano. Kerak fica perplexo ao ver que seu ataque mais forte foi inútil. A lâmina mal arranha o exoesqueleto da criatura, duro como aço. Ele se desespera ao lembrar que a arma não consegue perfurar aquela carapaça. Ele sabe que a fraqueza do monstro é fogo, mas ainda não domina esse tipo de magia. A aranha gigante volta sua atenção para o orc, que recua com medo. A criatura se ergue sobre o guerreiro, preparando um ataque mortal. Ele grita para Kerak usar fogo, mas o guarda responde em desespero, perguntando de onde ele tiraria isso. Uma voz misteriosa ecoa, ordenando que Shutra erga a espada. A espada do príncipe se incendeia em chamas douradas, deixando-o atordoado com o poder. Ele mal pode acreditar que está empunhando magia de verdade. Sua irmã Caitlin aparece, revelando-se a fonte do feitiço, e pergunta se aquilo é suficiente para a luta. A aranha gigante avança com suas presas à mostra para atacar o garoto. Com a espada em chamas na mão, Shutrot se vira e se prepara para o confronto. O príncipe encara os múltiplos olhos da criatura com um olhar determinado. A criatura desfere um golpe poderoso que faz o chão da caverna tremer e rachar. Em um salto rápido, o garoto desvia e prepara seu próprio ataque no ar. A técnica especial, lâmina ardente, corta o inimigo, deixando um rastro de fogo para trás. As chamas da lâmina envolvem completamente a aranha gigante, causando uma explosão de fogo. Ele observa os restos do monstro queimando no chão da caverna. Uma aura dourada crepitante envolve o corpo do jovem após a vitória. Notificações de subida de nível aparecem ao seu redor enquanto a energia o fortalece. Uma janela de status se abre, mostrando que ele finalmente alcançou o nível 9. Caitlin se aproxima e pergunta sobre a luz estranha que emanava dele. Ele muda de assunto, dizendo que é como uma bênção de sua herança Gandalf. Sua irmã o pressiona sobre sua habilidade de lutar contra aquelas criaturas, e ele mente, alegando que leu sobre elas em livros. Kerak interrompe e chama a atenção do grupo para algo mais à frente na caverna. Eles encontram uma grande porta de metal esculpida na parede de pedra. As portas duplas se abrem lentamente, revelando uma nova passagem. A equipe entra em um espaçoso salão de pedra iluminado por tochas. Shutra olha para o chão com uma expressão de surpresa e reconhecimento. Um enorme círculo mágico brilhante no chão é identificado por ele como um portal da cidade. O guarda pergunta se ele sabe o que é aquilo, e o príncipe responde que tem um palpite. O padrão no chão é reconhecido como sendo de estilo anão. Ele se lembra que, quando jogava como herói, tinha visto alguns portais, mas nunca como Zephyr. Ele então deduz que injetar mana em um orbe próximo deve ativar o portal. Ele se vira para a irmã e diz que isso pode ser um portal, deixando-a surpresa. Pelo design, Caitlin concorda com a teoria e sugere procurar por inscrições para descobrir o destino do portal. Kerak chama o príncipe, apontando para letras esculpidas em uma placa na parede. Shutra e sua irmã se aproximam para observar a inscrição. As letras são reconhecidas como caracteres anões, não a escrita demoníaca comum. A princesa responde que não consegue ler a escrita anã quando Kerak pergunta. Saira também confirma que não consegue decifrar o texto. De repente, Caitlin lê em voz alta. Portal número 2 das Montanhas Jika. Ela continua lendo e descobre que está conectado ao portal número 3. Shutra fica confuso, sem entender como ele consegue ler a escrita anã. Uma notificação do sistema aparece informando que ele adquiriu a habilidade Língua Anã. Surpreso, o jovem percebe que acabou de aprender uma nova habilidade sem sequer treinar. Incrédulo, o guarda-costas pergunta se ele realmente consegue ler aquilo, e o príncipe confirma com um sorriso. Sua irmã questiona desde quando ele entende a escrita anã e o que mais está escrito ali. Shutrot traduz a parte inferior da placa, explicando que é necessário infundir mana para ativar o portal. Ele então pede a sua irmã para tentar injetar um pouco de mana. Ela pergunta por que ele mesmo não faz isso. Ele tenta se justificar com uma desculpa esfarrapada, dizendo que ainda é desajeitado, e a princesa acaba concordando em fazer. Caitlin coloca a mão no orbe de pedra, que começa a brilhar com uma intensa luz azul. A esfera de energia pulsa com poder enquanto o portal se manifesta no salão. Logo, um grande mapa holográfico das montanhas Jika emerge do orbe.
Ele mostra a localização atual e a do portal número 3, e o príncipe confirma que deve haver túneis anões por lá. Kerak percebe que isso é uma vantagem, pois a tribo inimiga está posicionada em frente às montanhas, permitindo um ataque surpresa pela retaguarda. A princesa decide encerrar o dia para discutir a nova informação com seu irmão. De volta ao acampamento, a descoberta do portal deixa todos surpresos e animados com a nova possibilidade. Chris abraça seu irmão com entusiasmo, chamando de uma verdadeira bênção para o grupo. O irmão mais velho oferece uma recompensa, prometendo conceder qualquer coisa que o garoto deseje. Mesmo tentando recusar, o jovem é pressionado pela insistência de seu irmão mais velho. Ele acaba perguntando se pode fazer um pedido um tanto irracional, e Chris fica ainda mais curioso. Shutra finalmente revela seu desejo de aprender a arte do punho do deus besta. A surpresa do pedido deixa seu irmão completamente chocado, assumindo uma expressão séria. Ele explica que, por causa do seu nível, ainda não consegue usar armas adequadamente, mas técnicas marciais são diferentes. A arte do punho do deus besta é uma poderosa arte marcial de rank S, passada apenas pela família real licantropa. Vendo a reação de seu irmão, Shutra recua e diz que entende se for um pedido difícil, fingindo já esperar uma recusa. Para sua surpresa, Chris concorda em ensiná-lo, deixando o garoto sem palavras. Ele esclarece que, obviamente, não pode transmitir as técnicas secretas da família. Mesmo assim, ele se oferece para ensinar sobre a parte da aura, e o príncipe pergunta animadamente se é verdade. Sorrindo, o irmão mais velho pergunta se aquilo é um presente bom o suficiente, mas o jovem permanece em silêncio. Shutra rapidamente gesticula e garante que não é nada disso, dizendo que o presente é absolutamente perfeito. Chris chama o nome do garoto para ter sua atenção total. Então ele pergunta se, a partir de agora, pode considerá-lo um irmão de verdade. A palavra irmão pega Shutra de surpresa, e ele reflete sobre o significado desse novo laço. Ele também reflete sobre o peso daquelas palavras. Com um leve sorriso, Shutra responde que gosta da ideia de serem irmãos. Os dois apertam as mãos, selando o início de sua nova aliança. Chris e Caitlin olham para seu novo aliado com expressões satisfeitas e confiantes. Ele sorri de volta e sugere que trabalhem juntos a partir daquele momento. Uma notificação do sistema confirma que uma aliança normal foi estabelecida com Chris e Caitlin Moonlight. A cena muda para uma cordilheira sob o céu noturno. No acampamento da tribo do Trovão Escarlate, a atividade permanece intensa entre as tendas. 2 guerreiros de pele vermelha montam guarda em uma das entradas. Um deles comenta com um tom zombeteiro que ninguém teria vindo até lá sem um motivo. A câmera revela uma figura ajoelhada sobre um círculo mágico, como o guarda menciona. Nossa princesa. A prisioneira é identificada como a 6ª princesa, Felícia Domblade. Uma olhada nos atributos mostra que o carisma está mais baixo que as outras estatísticas. Sentado em sua tenda, o príncipe percebe que, ao contrário dos outros atributos, o carisma agora só aumenta 1 ponto por nível. Ele se pergunta por quê, lembrando que no jogo original, aparência e carisma eram estatísticas separadas. Aparência media a beleza. Enquanto o carisma definia o quão agradável um personagem era para os outros, ele aceita a mudança, já que sua taxa de crescimento geral tem sido boa até agora. Mais importante, ele está prestes a atingir o nível 10 e espera uma melhoria significativa. Na história de Night Sagas, Zephyr e Locke ganharam um nível e suas habilidades únicas ao atingir o nível 10. Ele acredita que o mesmo acontecerá com ele, mas é interrompido por Kerak, que o chama na entrada da tenda. Ele recebe a notícia de que tudo está pronto para partir, e o príncipe confirma a partida. Kerak comenta sobre o bom humor do jovem, mas ele nega que algo especial tenha acontecido. Eles saem da tenda e se juntam ao exército de orcs que espera do lado de fora. A tropa está formada diante de seu líder, pronta para seguir ordens. Com um sorriso confiante, Shutra dá o comando para que todos comecem a marchar. Eles viajam em direção a uma cordilheira sob um céu azul e claro. A jornada os leva de volta à entrada da caverna rochosa que eles haviam explorado antes. Dentro da caverna, orcs e lycans lutam lado a lado contra as aranhas restantes. A tropa avança, abrindo caminho até a grande porta de metal no final do túnel. A comitiva de Shutra chega ao salão do portal, onde outros já os esperam. O mais velho dos príncipes questiona os magos lycans sobre a conclusão da investigação. Um dos magos, com feições de lobo, confirma que o portal está conectado ao rio Iska nas montanhas Jika. Ele garante que não há problemas e que a construção anã é, como sempre, extremamente robusta. Chris sorri com a notícia e ordena que todos se preparem para avançar. Ambos os magos juntam as mãos sobre o orbe, canalizando energia para ativá-lo. A esfera de pedra brilha intensamente com uma luz azulada e poderosa. Um grande portal oval se abre no centro da sala, revelando uma paisagem rochosa do outro lado. Kerak e o príncipe observam a cena com espanto e admiração.
Shutra mal pode acreditar que está vendo um portal em funcionamento bem na sua frente. Sua irmã o apressa, perguntando o que ele está esperando para atravessar. Ele corre para se juntar ao grupo, ansioso para descobrir o que os espera. Ao atravessarem o portal, a equipe surge em um novo ambiente cercado por rochas avermelhadas. Ele observa a paisagem rochosa, completamente confuso com o que vê. Do alto de um penhasco, o grupo vê um gigantesco acampamento inimigo montado no vale. Chris confirma com satisfação que, como esperava, encontraram o acampamento principal. Ele estima cerca de 5.000 tropas e determina que a prioridade do ataque pela retaguarda será destruir os suprimentos. O plano é simples. O general Bandol distrairá pela frente enquanto as unidades de infiltração queimam os depósitos de comida. Um dos companheiros encapuzados interrompe, dizendo que algo parece estranho na movimentação. Observando mais de perto, eles percebem que não há tropas suficientes no acampamento e se perguntam se um ataque já começou. Um barulho distante chama a atenção de Shutra e ele permanece alerta. Kerak comenta que o som parece vir de uma batalha acontecendo à distância. Chris instrui o garoto a focar a aura em seus olhos para ver melhor. Ele se concentra, canalizando sua energia para a visão. Usando a aura, ele consegue ver uma luta ocorrendo à distância entre dois grupos. Caitlyn reconhece a tribo do trovão, mas não identifica o outro lado. Não são homens do general Bandol. Shutra percebe que a escala da luta é pequena demais para ser um confronto entre exércitos. A visão aprimorada mostra uma figura de cabelo branco lutando sozinha contra vários guerreiros da tribo inimiga. A combatente se defende ferozmente, enfrentando múltiplos oponentes ao mesmo tempo. Eles observam em silêncio, e um deles comenta que os lutadores parecem ser elfos negros. Caitlyn se vira para seu irmão mais novo, que confirma a identidade dos guerreiros e menciona que eles montam em Drakes. Ele aponta para o campo de batalha e avisa que as tropas inimigas estão recuando. Os lutadores da tribo fogem em alta velocidade, levantando a suspeita de que seu comandante foi derrotado. Eles permanecem confusos, sem entender por que a luta terminou tão abruptamente. Shutra reflete em silêncio, tentando imaginar o que os elfos negros estariam fazendo naquele local. De volta ao acampamento, o sol se põe sobre as tendas e a paliçada de madeira. Uma projeção holográfica do general Bandol aparece, dizendo que ouviu que eles encontraram o portal anão. Ele elogia o exército do príncipe e pergunta, curioso, como eles souberam da existência do portal. Chris dá todo o crédito a Shutra, mas o garoto insiste que foi apenas um golpe de sorte. Bandol se dirige ao nono príncipe, garantindo-lhe que desta vez ele será devidamente recompensado no castelo do Rei Demônio. Ele muda de assunto e pergunta ao general sobre o pequeno confronto que ocorreu em frente ao acampamento da tribo do Trovão. Ele responde que provavelmente foram os elfos negros que se juntaram à batalha por conta própria. Ele questiona se não poderiam ser reforços enviados pelo castelo, mas Bandol explica que o plano deles de se juntar ao exército principal falhou. A imagem holográfica do general permanece estável enquanto ele avisa que há um problema mais sério. Chris pergunta do que se trata. Bandol então revela que a líder da unidade independente de elfos negros foi capturada pela tribo do Trovão Escarlate. Shutra interrompe curioso, querendo saber exatamente quem é essa comandante. Ele responde em um tom grave que é alguém que todos eles conhecem muito bem. A imagem holográfica pisca e o nome da líder é revelado, a sexta princesa, Felícia Domblade, irmã deles. A notícia deixa Chris e Caitlyn completamente paralisados com expressões de puro choque. A sexta princesa, Felícia Domblade, era filha de Sylvia Domblade, a terceira rainha e princesa dos Elfos Negros, bem como irmã gêmea do quinto príncipe. Shutra lembrou que no jogo, Felícia fazia parte da facção da quarta princesa, o que sempre a marcou como inimiga em sua memória. Sua aparição naquele momento levantou a questão se ela estava tentando interferir para ganhar algum mérito. Chris perguntou em voz alta se a tribo do Trovão Escarlate ao menos sabia que a elfa negra capturada era Felícia. Através do holograma, Bandol respondeu que ainda não tinham conseguido confirmar essa informação. Shutra quis saber o curso da ação, e o general explicou que só haveria resgate se eles fossem atacados primeiro. Ele declarou firmemente que não tinha intenção de se curvar ou negociar com eles. Ele concordou e prometeu reunir mais dados antes de contatá-los novamente, encerrando a chamada. Quando a projeção holográfica desapareceu, os três ficaram sozinhos na sala. Chris exibiu um sorriso e comentou como a brilhante irmã mais velha deles era agora uma prisioneira. Caitlyn virou-se para ele e retrucou que se Felícia estivesse viva, eles precisavam resgatá-la, mas seu irmão avisou que não seria fácil. A princesa argumentou que uma tentativa de resgate poderia causar perdas severas para o grupo. Mesmo assim, ela segurou o braço dele e insistiu que precisavam salvá-la porque era irmã deles. Ele permaneceu em silêncio, observando a situação com uma expressão séria. Ele admitiu que entendia a dificuldade da decisão, mas que precisavam considerar os fatos.
Ele ficou quieto, apenas observando as reações de seus irmãos à sua frente. Em um acampamento militar entre as montanhas, os líderes se reuniram para definir a estratégia. Dentro da tenda, Chris se posicionou na cabeceira da mesa e afirmou que o plano era simples. Com um mapa em mãos, ele explicou que assim que o general Bandol atraísse a força principal do inimigo, eles atacariam o acampamento pela retaguarda. Ele anunciou que avançaria para o centro da base enquanto Caitlyn e Shoutra liderariam seus próprios esquadrões na missão. Shoutra interrompeu para confirmar se o objetivo era o resgate, e o príncipe assentiu, acrescentando que primeiro queimariam o arsenal e o depósito de comida. Ele determinou que todos deveriam recuar imediatamente se a situação se tornasse perigosa, porque não podiam perder mais vidas por causa de Felícia. A princesa reagiu às palavras de seu irmão, mas Chris a interrompeu e exigiu silêncio, lembrando-a de que ele era o comandante. Indignada, Caitlyn gritou que Felícia era da família, mas ele apenas a encarou sem dizer nada. Ela percebeu que o sétimo príncipe parecia não ter intenção de resgatar sua irmã. Sob o céu noturno, a operação de ataque começou. As tropas avançaram pelo terreno montanhoso em direção ao alvo. Com um grito de comando, o exército demoníaco avançou com força total para a batalha. Ele reforçou a ordem para aniquilar todos da tribo do Trovão Escarlate. Do alto de um penhasco, eles observavam o acampamento inimigo. Do ponto elevado, ele analisou a disposição das tendas reunidas ao redor de uma grande fogueira central. Guardas da tribo patrulhavam o perímetro entre as tochas acesas e as tendas. Ele aguardava o sinal combinado para iniciar o ataque com o olhar fixo no alvo. De repente, grandes explosões atingiram a força principal do acampamento, marcando o início da primeira fase do plano. A ofensiva surpresa deixou os guerreiros da tribo do Trovão Escarlate em total desordem. Avançando com seu exército pelo campo de batalha, ele liderou a ofensiva. Ele gritou para seus soldados matarem todos os inimigos sem hesitação. Longe dali, Kerak perguntou a Shutra por que ainda não estavam se movendo, mas o príncipe pediu que ele esperasse pelo sinal. No centro da batalha, orcs e demônios se enfrentavam em um combate direto e brutal. A carga das tropas de Bandol rompeu as defesas inimigas com força total. Surpreso com o ataque, o general da tribo observava o avanço das forças inimigas se aproximando. Ele ficou em silêncio por um momento, avaliando a intensidade da ofensiva. Então, ele deu a ordem para recuar, e as tropas começaram a se retirar em meio ao fogo. Do alto do penhasco, o príncipe licantropo observava o caos se espalhando pelo acampamento como planejado. Vendo a oportunidade, Chris virou-se para o esquadrão e ordenou que todos se preparassem para avançar. Shutra confirmou com seu grupo que eles deveriam seguir o plano à risca. Ao receber o sinal, Chris liderou o avanço e o grupo correu em direção ao acampamento inimigo. A investida repentina pegou os guardas da tribo completamente de surpresa em meio à confusão. Os guerreiros licantropos saltaram sobre seus adversários, abrindo caminho com violência. Durante a corrida, Caitlyn gritou para Shutra ter cuidado e ele respondeu pedindo que ela fizesse o mesmo. Sem parar, o jovem príncipe consultou o mapa holográfico para se orientar dentro do acampamento. Ele apontou a direção e ordenou que seu esquadrão avançasse para a esquerda, em direção ao armazém de comida. Liderando a ofensiva, Kerak reforçou que seus guerreiros deveriam eliminar quem cruzasse seu caminho. Em meio ao confronto, um dos demônios de Bandol bloqueou um ataque e derrubou o inimigo com um único golpe. Ele atacou novamente, atingindo outro adversário com força total. Ele notou uma nova ameaça se aproximando e parou por um momento. Ele lançou uma adaga que atingiu o alvo em cheio na cabeça antes que o demônio pudesse alcançá-lo. O movimento preciso revelou sua habilidade recém-adquirida em arremesso de adagas. Ele exibiu um breve sorriso de confiança após o acerto e seguiu em frente. Ele perguntou, sem entender, quando ele havia aprendido aquilo. Mas Shoutra respondeu que não era nada de especial e apressou o grupo. Ele quis saber se deveriam atear fogo, e o príncipe confirmou para prosseguir com o plano. Ele de repente percebeu que Felícia poderia estar presa lá dentro e morrer no incêndio. Ele mudou de ideia e avisou que precisavam encontrá-la primeiro, pedindo a Kerak que esperasse um momento. Ele ativou o mapa holográfico para tentar localizar sua posição exata. Sua habilidade especial deveria registrar Felícia como uma personagem neutra, revelando sua localização no mapa. Quando um ponto específico se acendeu na interface, ele soube que a havia encontrado. Ele gritou para Kerak segui-lo e correu na direção indicada pelo sistema. Ao chegar a uma tenda, ele forçou a entrada sem hesitar para verificar o interior. Dentro do local, ele procurou por sua irmã com os olhos até que uma voz chamou seu nome. Naquele momento, ele se virou surpreso em direção à fonte do som. A tenda revelou Felícia Domblad, ajoelhada no chão e acorrentada dentro de um círculo de energia. Ela o encarou e perguntou o que exatamente ele estava fazendo ali. Ele afirmou que o lugar era perigoso e que precisavam sair dali o mais rápido possível.
Felícia apenas o observava em silêncio enquanto ele tentava libertá-la das amarras. Assim que conseguiu soltá-la, ele a guiou para fora da tenda e disse que precisavam se reagrupar com Chris e Caitlin. Surpresa, ela parou e perguntou se os outros dois irmãos também tinham vindo resgatá-la. Ele confirmou e questionou se não era isso que eles deveriam fazer, deixando-a sem palavras. Quando a princesa começou a explicar, Kerak apareceu gritando que os inimigos estavam se aproximando por todos os lados. Ele a chamou para segui-lo, e ela concordou em acompanhá-lo na fuga. A elfa notou a mudança no tratamento e perguntou desde quando ele a chamava pelo nome. Sem responder, ele continuou correndo para longe do perigo, deixando-a para trás por um momento. De repente, ela notou algo estranho e gritou para ele olhar para trás. Antes que ele pudesse reagir, um ataque de energia atingiu seu peito em cheio por trás. O impacto o jogou para frente enquanto ele tentava se preparar para o golpe. Caído no chão, Felícia gritou o nome dele enquanto as chamas o envolviam. O fogo do ataque se espalhou pelo chão do acampamento, iluminando o caos ao redor. Desesperada, a princesa chamou por Shutra mais uma vez, observando a cena impotente. Logo, o demônio que o havia atacado se virou para ela e avançou. A elfa o enfrentou firmemente, sem demonstrar medo. De repente, um movimento apareceu atrás do inimigo. Uma explosão de energia irrompeu na área, pegando todos de surpresa. Felícia observou em choque enquanto uma silhueta se erguia em meio às chamas. A figura avançou, cercada por uma intensa aura de energia. Revelou-se como Shutra, agora empunhando um arco de energia enquanto novas habilidades surgiam. Com um novo poder, ele exibiu um sorriso confiante diante de seus adversários. Ele disparou uma única flecha, que explodiu no centro do exército inimigo com uma força devastadora. Logo depois, ele preparou o próximo disparo, ainda sorrindo. Shutra continuou o ataque, lançando várias flechas de uma vez contra os inimigos que avançavam. Projéteis de energia atingiram em cheio, causando uma série de explosões. Com o arco na mão, ele comemorou ao perceber que estava usando magia de verdade. Animado, ele se deleitava com o poder incrível da nova habilidade, mesmo estando apenas no nível 1. De repente, uma barreira de gelo emergiu do chão e bloqueou um ataque que vinha em sua direção. Sem entender, ele observou os cristais que se formaram do nada para protegê-lo. Logo, um arqueiro inimigo apareceu no topo de uma torre, preparando outro tiro com uma flecha de energia. Ele percebeu que o verdadeiro alvo era Felícia, que estava correndo para ver se ele estava bem. Imediatamente, ele a empurrou para longe e ordenou que não se aproximasse. A princesa olhou para ele, confusa com a reação súbita de seu irmão. Nesse momento, uma chuva de projéteis de gelo caiu do céu em direção a ela. Ele encarou o ataque, pronto para receber o impacto. Com um sorriso, ele decidiu que esse poder também seria seu. A flecha de gelo o atingiu em cheio e explodiu com o contato. Uma névoa congelante se espalhou pelo campo após a explosão. A silhueta do príncipe permaneceu visível em meio à fumaça gelada. Shutra emergiu da névoa, confirmando que havia absorvido o ataque e adquirido a habilidade da flecha de gelo. Sua expressão mudou ao notar algo estranho acontecendo no sistema. O impacto o arrastou pelo chão, mas ele se apoiou com uma adaga de gelo. Logo, uma notificação o alertou de que sua vida estava em perigo extremo. Com sua energia tão baixa, ele sabia que não sobreviveria a outro golpe. De repente, Felícia se aproximou e o chamou, fazendo-o olhar em sua direção. Ela perguntou quem lhe disse para salvá-la, deixando-o sem palavras. Ela gritou que ele era o mais fraco entre os irmãos e não estava em posição de salvar ninguém. A reação dela o deixou confuso e incapaz de entender a situação. Então ela perguntou desde quando ele era capaz de usar magia. O inimigo já estava derrotado, mas ele percebeu que ela havia entendido tudo errado. Antes que ele pudesse explicar, Felícia arrancou a adaga de gelo cravada em seu peito. Ele olhou para baixo, surpreso com o gesto inesperado de sua irmã. Uma energia de cura emanou, envolvendo a ferida. Ele observou o brilho do poder de cura agir em seu corpo. Em poucos segundos, a ferida em seu peito se fechou completamente, sem deixar vestígios. Uma janela do sistema apareceu, confirmando que ele havia adquirido a habilidade de cura e que a ferida estava totalmente curada. Felícia perguntou se ele se sentia melhor e Shutra respondeu que sim, agradecendo pela ajuda e quase mencionando o sangue dela por engano. De repente, um barulho alto chamou a atenção dos dois, e eles se viraram na direção do som. Uma criatura enorme cercada por uma aura vermelha surgiu em meio à destruição. Shutra o reconheceu como um ogro de sangue, e Felícia perguntou se eles realmente precisavam enfrentar aquilo para escapar. Ele confirmou firmemente, enquanto ambos observavam o monstro se aproximar de sua posição. Com o ogro avançando, os dois se prepararam para a luta inevitável. O ogro de sangue atacou com um soco no chão, forçando Shutra e Felícia a pularem para trás para evitar o impacto. Shutra ficou surpreso com a velocidade do monstro, apesar de seu tamanho colossal.
Logo depois, a princesa pediu que ele ganhasse tempo para que ela pudesse usar magia, mas ele questionou como faria isso. Outro golpe destruiu o chão, forçando ambos a recuarem novamente para fora do alcance. Determinado, o jovem concordou em atrair a atenção do inimigo e gritou para que ela preparasse a magia, usando um termo que Felícia não entendeu. Naquele momento, ele chamou por Kerak, que respondeu de longe para repetir a mesma estratégia da última vez. Sem hesitar, o príncipe abriu o inventário do sistema e procurou por um item específico. Ao visualizar a janela, ele confirmou que agora poderia empunhar a adaga anã que havia guardado. Assim que a escolha foi feita, a arma se materializou em sua mão, irradiando uma aura de energia. Ele apontou a lâmina para o chão e se preparou para ativar uma habilidade. Ele cravou a adaga na terra e liberou uma poderosa onda de poder. Então, ele gritou o nome da técnica e canalizou a energia em direção ao seu aliado. Uma aura intensa envolveu completamente o corpo do Or, amplificando sua força. Com o poder recém-adquirido, Kerak soltou um rugido e se preparou para a batalha. A demonstração surpreendeu o ogro de sangue, que hesitou por um momento. Fortalecido, o guerreiro avançou diretamente contra o inimigo para o confronto. A criatura tentou esmagá-lo com um soco, mas ele bloqueou o golpe com seu machado. O impacto fez o monstro cambalear para trás por alguns segundos, reagindo à força inesperada. Imediatamente, Kerak aproveitou a brecha e ergueu sua arma para um contra-ataque. Com todo o poder acumulado, ele desferiu um golpe preciso no peito do ogro. Atingido em cheio, o ogro soltou um último rugido antes de ser derrotado. O impacto final destruiu seu corpo, acabando com a ameaça de uma vez por todas. Com a vitória garantida, Shutra caminhou pelo acampamento destruído em meio aos destroços. Com um sorriso aliviado, ele celebrou o triunfo, mesmo sabendo que outros inimigos ainda restavam. De repente, uma aura de energia o envolveu e uma notificação do sistema chamou sua atenção. Logo uma janela apareceu diante de seus olhos, exibindo novas informações. O alerta confirmou que seu nível havia subido para 10 e ele comemorou o avanço. Outra mensagem apareceu logo depois, indicando que o nível de sua habilidade de protagonista também havia aumentado. Com um sorriso satisfeito, ele sentiu um novo poder percorrendo seu corpo. Uma nova janela de presente apareceu, e ele decidiu abrir a caixa para verificar a recompensa. A notificação revelou uma habilidade passiva capaz de reduzir a precisão de projéteis disparados contra ele. Sem demora, ele reconheceu aquilo como uma técnica de esquiva contra ataques à distância. A tela ilustrava a habilidade com uma imagem de um personagem desviando de vários tiros de uma vez. Ele então percebeu que agora poderia reproduzir o famoso efeito protetor reservado aos protagonistas. Nesse momento, um grupo de guerreiros inimigos surgiu no acampamento, avançando para o ataque. A princesa gritou seu nome, alertando que os adversários estavam se aproximando enquanto ele permanecia distraído. Sem hesitar, Felícia se preparou para liberar seu poder contra os inimigos. Com um comando, ela invocou um redemoinho que atingiu o grupo em cheio. A força do vento era tão intensa que até o príncipe teve que se firmar para não ser arrastado. Observando o fenômeno, ele percebeu que se assemelhava à magia, mas não era exatamente isso. Ele logo reconheceu as borboletas de energia e entendeu que era o poder de um espírito. Então, ele compreendeu que Felícia era, na verdade, uma talentosa invocadora espiritual. Enquanto observava o ataque, uma nova ideia surgiu em sua mente. Com um sorriso, ele se perguntou se também poderia ser atingido por um poder como aquele. De repente, um sinal luminoso explodiu no céu, atraindo a atenção de todos no acampamento. Com o clarão, os orcs ergueram os olhos, surpresos com o evento inesperado. Ao identificar a luz, Kerak informou que representava um comando de retirada. Confuso, Shutra se perguntou o que estava acontecendo e se alguém poderia estar em perigo. Diante da urgência de seus aliados por uma ordem, o príncipe ordenou que ele recuasse junto com todas as tropas. Ele então declarou que precisava ir até Caitrin, deixando o Or completamente surpreso. Kerak tentou argumentar para acompanhá-lo, mas Shutra insistiu que havia um motivo para a decisão e que todos deveriam obedecer. Nesse momento, Felícia se aproximou e afirmou que iria com ele, surpreendendo o general Or. Ela disse que não gostava de dever favores e queria aproveitar a chance para pagar sua dívida. Ela também mencionou que ainda tinha assuntos pendentes com aqueles inimigos. Kerak ouviu em silêncio, depois concordou e pediu ao príncipe para ter cuidado antes de se despedir. Enquanto caminhavam pelo acampamento, Felícia perguntou se era realmente necessário ir até Caitrin, e ele respondeu que a ordem de retirada era suspeita. Com isso, ela comentou que ele parecia muito preocupado com sua irmã. Shutra simplesmente disse que era natural se preocupar, já que faziam parte da mesma família. Depois disso, ela observou em silêncio por alguns instantes. A conversa foi interrompida pelo som da batalha vindo do centro do acampamento. Então, uma horda de demônios musculosos avançou furiosamente em sua direção. Em meio ao caos,
Caitlyn enfrentou os inimigos sozinha, repelindo o avanço deles com os punhos nus. Mesmo cercada, ela se manteve firme diante do combate iminente. Em seguida, ela lançou múltiplas esferas de energia que explodiram contra os adversários. Os demônios resistiram e se prepararam para atacar todos de uma vez. Sem hesitar, Caitlyn materializou uma espada de energia em sua mão para se defender. Com um salto preciso, ela desferiu um corte que atingiu todos os inimigos ao mesmo tempo. Shoutra e Felícia chegaram bem a tempo de ver os demônios caídos no chão após o contra-ataque. Testemunhando a cena, a maga confirmou que era o que esperava, enquanto ele percebeu que não havia motivo para preocupação. Quando os viu, a princesa questionou o irmão sobre por que ele não havia recuado, e ele respondeu que foi para ajudá-la. Sem entender muito bem, ela quis saber o que ele queria dizer com aquilo. De repente, a atenção de Caitlyn se voltou para a pessoa ao lado dele. Com um grito de alegria, a oitava princesa correu e abraçou Felícia com força. Enquanto a segurava nos braços, ela disse que estava feliz em vê-la salvo. Felícia respondeu que estava bem e que sua irmã mais nova se preocupava demais. Observando a interação, Shoutra notou que as duas pareciam bastante próximas. Nesse momento, uma interface de mapa apareceu em sua visão, mostrando o avanço das tropas inimigas. Analisando o movimento, Caitlyn avisou que precisavam recuar e ordenou que ele liderasse a retirada. Em outro lugar, os orcs de Kerak esperavam ao redor de um grande portal de teletransporte. Logo, os pés de alguém pisaram no centro do círculo mágico de invocação. Shoutra, Felícia e Caitlyn atravessaram o portal enquanto os orcs os observavam em silêncio. Enquanto caminhavam, a sexta princesa perguntou se era verdade que o príncipe havia encontrado o portal, e Caitlyn confirmou o papel dele na missão. Ao mesmo tempo, Kerak se aproximou e comentou sobre como ele havia mudado. A conversa foi interrompida pela voz de Chris, anunciando que todos haviam retornado em segurança. Pouco depois, ele apareceu diante do grupo com uma postura confiante. Com um sorriso, Caitlyn informou ao irmão que havia trazido Felícia de volta. Então, a princesa se virou para Chris e o cumprimentou, dizendo que já fazia um tempo desde a última vez que se viram. Diante dela, o sétimo príncipe simplesmente a observou em silêncio por alguns segundos. Finalmente, Chris quebrou o silêncio e a cumprimentou de volta, chamando-a pelo nome. A cena mudou para uma caverna escura iluminada por tochas espalhadas pelas paredes. Enquanto caminhavam, Chris informou que o general Bandol também havia vencido sua batalha, pois Yakuzan recuou ao ver o acampamento em chamas. Não reconhecendo o nome, Shoutra perguntou quem ele era, e Caitlyn explicou que ele era o chefe da tribo do Trovão Escarlate. Com isso, Felícia quis saber se Yakuzan havia se rendido, mas Chris esclareceu que o inimigo apenas fugiu e poderia se reagrupar. Ele então anunciou que atacariam as forças de Kirin no dia seguinte para evitar que os dois exércitos se unissem. Mudando de assunto, o príncipe perguntou a Felícia o que a havia trazido àquele lugar. Ela respondeu que estava pesquisando ruínas próximas e acabou capturada ao tentar ajudar na batalha. Desconfiado, Chris questionou se aquilo era realmente verdade. Felícia rebateu, perguntando se ele acreditava que ela estava mentindo. Os dois se encararam em silêncio por alguns instantes. Depois disso, ele cedeu e disse que deveriam deixar o assunto de lado e descansar. Com um agradecimento, Felícia concordou e Chris dispensou todos para recuperarem as energias. Pouco depois, os soldados estavam reunidos ao redor da fogueira, aproveitando a refeição. Afastado do grupo, Shoutra observava sua janela de habilidades com satisfação. Enquanto analisava suas técnicas em um canto da caverna, seu nome foi chamado de repente. Quando ele se virou, encontrou Felícia parada na entrada, pedindo permissão para entrar por um momento. Ele quis saber o que a trazia ali àquela hora, mas ela simplesmente observou em silêncio. Então, a princesa começou a caminhar lentamente em sua direção. Quando parou na frente dele, ela chamou seu nome mais uma vez. Inesperadamente, a mão dela avançou e agarrou firmemente o colarinho de sua roupa. Pego de surpresa pelo gesto repentino, o príncipe não conseguiu reagir. Momentos depois, Felícia o encarou e ordenou que ele tirasse a roupa. Completamente perplexo, Shoutra simplesmente questionou a ordem que recebeu. Com um aperto firme em seu colarinho, Felícia repetiu que ele precisava tirar a roupa. Ainda sem entender, o príncipe perguntou qual era o motivo de tal pedido. Ela então lhe perguntou se ele não permitiria que sua condição fosse tratada adequadamente. Sua resposta foi apenas um olhar de completa confusão. Felícia explicou que o que ela havia feito antes foram apenas os primeiros socorros. Logo revelou que queria usar magia de cura novamente, pois ele poderia ter ferimentos internos. A jovem mencionou à luz que o corpo dele emitiu mais cedo e perguntou se havia algum problema, mas ele disse que acontecia às vezes. Shutron mudou de assunto e declarou que tinha um pedido para ela. Com um sorriso, ele se aproximou e afirmou que era algo que apenas Felícia poderia fazer.
Então, 3 novas habilidades de cura apareceram em sua janela de status. Satisfeito com o resultado, o príncipe se vestiu novamente e observou as novas aquisições. A cena mostrou que ele aprendeu 3 feitiços de cura depois que ela os usou nele a seu pedido. Pouco depois, ele se encontrou com Caitlyn e comentou que o dia de seu treinamento finalmente havia chegado. Com um sorriso, a 8ª princesa anunciou que ele aprenderia o ramo lobisomem da arte do punho da besta. A arte do punho da besta foi apresentada como a arte marcial simbólica dos licantropos. Então, Chutrao entendeu que o estilo lobisomem era a base daquela técnica e o motivo pelo qual Caitlyn o estava ensinando. Em seguida, ela explicou que o estilo usava tanto a aura interna quanto a externa, e que lhe mostraria o básico da aura interna. Seguindo sua instrução, ele fechou os olhos e uma aura começou a se manifestar ao redor de seu corpo. Logo, ele confirmou que já podia sentir o fluxo de poder percorrendo seu corpo. A energia foi descrita como a força vital que atravessava cada parte de seu corpo. Mais tarde, foi revelado que a aura, em seu extremo, se tornava o próprio poder da alma. À medida que a energia se intensificava, Chutrota abriu os olhos imediatamente. Com a mudança, uma notificação do sistema apareceu informando que ele havia adquirido a habilidade passiva físico do protagonista. A descrição afirmava que aumentava a eficiência do treinamento e desbloqueava traços especiais conforme os níveis progrediam. Ao ler o conteúdo, ele percebeu que era mais uma habilidade extremamente poderosa. Uma comparação mostrou que a nova habilidade estava no mesmo nível de suas outras passivas de treinamento. Então, ele entendeu que o sistema adicionava novas funções à medida que as habilidades evoluíam. Um sorriso apareceu em seu rosto com a descoberta. Com o punho cerrado, ele finalmente percebeu o que significava ser o protagonista, até que Caitlyn o chamou. Trazido de volta à realidade, ele ouviu sua irmã perguntar o que estava fazendo e se desculpou pela distração. Então, ela anunciou que o treinamento da arte do punho da besta começaria de verdade. Assim que o treinamento começou, ele adquiriu a habilidade e manifestou a aura em seus punhos. Impressionada com sua velocidade e precisão, Caitlyn elogiou seu desempenho nos movimentos básicos. Olhando para as próprias mãos, Chutra entendeu o poder daquela nova arte marcial. Quando Caitlyn estava prestes a ensinar a próxima técnica, um soldado apareceu correndo e a chamou. Um mensageiro se aproximou apressadamente e relatou que algo terrível havia acontecido. Longe dali, Chris informou ao grupo que a unidade de Chiron havia desaparecido. Reunidos ao redor de um mapa, todos reagiram com surpresa à notícia. Diante da gravidade da situação, Chris concluiu que o inimigo havia descoberto o plano, e Caitlyn perguntou qual seria o próximo passo. Com base nas informações do General Bandry, ele apontou o ponto exato onde Yakuza e Chiron deveriam se encontrar. Após analisar o terreno, Chutra concordou que a probabilidade era alta e que eles precisariam correr o risco. Então, Chris anunciou que eles uniriam forças com o general para uma batalha em larga escala contra a tribo do Trovão Escarlate. A cena mudou para a base principal do exército de subjugação do inimigo. No acampamento, o general Bandol recebeu Chris calorosamente e elogiou sua chegada. Com um sorriso, Chris cumprimentou o general e comentou que ele continuava o mesmo de sempre. Quando Bandal se virou para as princesas, Felício interrompeu para perguntar sobre seus subordinados. Choutra observou a interação com um leve sorriso nos lábios. Encarando o general, ele se lembrou de que Bandol era seu personagem favorito do jogo Night Saga. Logo depois, ele deu um passo à frente e se apresentou formalmente ao comandante. Bandol observou em silêncio por alguns instantes antes de apertar sua mão e reconhecê-lo como o nono príncipe. De repente, a visão de Chutra se transformou e uma mulher de cabelos brancos apareceu cercada por uma luz intensa. A figura revelou seus olhos de cores diferentes enquanto observava. Diante dela, outra presença envolta em chamas apareceu de repente. Uma guerreira de armadura vermelha se revelou por completo em meio ao fogo. As duas se encararam por um momento sem dizer uma palavra. Logo, Chutro se viu no centro da projeção daquelas duas figuras imponentes. A aparição inesperada o deixou completamente atordoado diante da cena. Então, os símbolos da conquista e da guerra apareceram diante de seus olhos. Com um sobressalto, ele despertou e percebeu que estava sentado em sua cama. Confuso, ele se perguntou se tudo não passará de um sonho. Logo, ele se lembrou de que tinha visto a mulher com os olhos coloridos em outra visão. Mesmo assim, não conseguiu identificar quem era a guerreira de armadura vermelha. Seus pensamentos foram interrompidos por Kerak, que avisou que a marcha era iminente. Pouco depois, os dois saíram juntos da tenda em direção ao exército. Do lado de fora, as tropas se moviam apressadamente, carregando suprimentos para a batalha. Chutra revelou que havia sido designado para comandar o flanco esquerdo da formação. O mapa mostrava Bana liderando o centro, enquanto Chris e Caitlyn cuidariam do flanco direito, e os elfos negros guardariam a retaguarda. A marcha começou e o tempo passou rapidamente.
De repente, Shutra percebeu onde estava. Foi então que ele percebeu que já estava no meio de um vasto campo de batalha cercado por milhares de soldados. Na frente do centro das tropas, o general Bandol ordenou que a formação de batalha fosse estabelecida. Com um sorriso, ele prometeu ensinar aos inimigos o verdadeiro significado do sofrimento. Logo, ele ergueu a voz e comandou que todas as tropas avançassem contra o inimigo. Os orcs responderam imediatamente, marchando com escudos erguidos e armas em punho. O general observava com satisfação o movimento inimigo vindo em sua direção, mas sua expressão mudou quando uma explosão massiva irrompeu no meio de suas próprias tropas. Atônito, ele questionou em voz alta o que estava acontecendo. Olhando para baixo, ele viu o rastro de destruição se espalhando rapidamente pelo campo de batalha. De repente, uma criatura colossal e coberta de pelos, semelhante a um mamute, surgiu, abrindo caminho através das fileiras. Em pânico, Bandol gritou que era o mamute do pântano. Enquanto a fera avançava, explosões de energia a atingiam de todos os lados. Mas logo ficou claro que aquelas explosões vinham de ataques lançados por seus próprios aliados. Os guerreiros da tribo Trovão Escarlate começaram a cair sob fogo amigo. Em meio ao caos, Shutra ao lado de Kerak observava a devastação se espalhar. Com um sobressalto, ele percebeu a armadilha e declarou que haviam sido enganados. Então ele entendeu que os inimigos sabiam de tudo desde o início, enquanto os mamutes continuavam a avançar. A criatura foi descrita como um mamute do pântano de proporções inigualáveis. Seus olhos vermelhos brilhavam com fúria, revelando uma monstruosidade aterrorizante. Diante da ameaça, uma aura de energia surgiu ao redor de Shutra. De repente, garras afiadas rasgaram o chão e novas feras emergiram da terra. Em pouco tempo, um exército de homens lagarto armados com espadas se juntou à batalha. A chegada inesperada desses reforços inimigos deixou Shutra e suas tropas em choque. Em outra frente, Chris percebeu que os oponentes estavam apenas brincando com suas forças. Caitlin sugeriu que seria melhor recuar e buscar outra oportunidade. Ela avisou que se continuassem, as baixas só aumentariam até a aniquilação completa. Chris refletiu em silêncio por alguns momentos antes de tomar uma decisão. Logo, ele ergueu a voz para chamar a atenção de todo o exército em meio ao caos. Ele ordenou que os magos formassem uma barreira defensiva na retaguarda enquanto os outros se preparavam para a retirada. Com a ordem dada, a luta entre orcs e homens lagarto continuou violentamente. No meio do combate, um guerreiro lagarto saltou em direção a Shutra para atacá-lo. No último momento, um orc aliado interceptou o golpe e o protegeu do inimigo. Kerak gritou para que todos mantivessem a formação, avisando que qualquer descuido poderia ser fatal. Shutra assentiu, reconhecendo que esta realidade estava muito além de um simples jogo. Enquanto isso, Chris enfrentava sozinho vários inimigos que o cercavam. Com um grito firme, ele ordenou que todos sobrevivessem e voltassem vivos a qualquer custo. Algum tempo depois, os sobreviventes conseguiram se reagrupar em um acampamento improvisado. Na base, os feridos foram tratados com magia de cura para lidar com os danos da batalha. Dentro de uma tenda, Chris assumiu a culpa pelo fracasso e lamentou não ter suspeitado antes. O general Bandol declarou que as únicas opções eram recuar ou solicitar reforços. Chris concordou com a avaliação e afirmou que não arriscaria a vida de seus subordinados apenas por orgulho. Quando ele se preparava para dar a ordem, Felícia o interrompeu, dizendo que havia pensado em uma alternativa. A jovem lembrou a todos que o verdadeiro motivo de sua presença naquela região era a exploração de uma ruína nas montanhas Jika. Shutral lembrou que no jogo, o foco do personagem sempre esteve ligado à pesquisa e investigação. Pouco depois, Felícia desenrolou um mapa antigo sobre a mesa e apontou a localização exata do lugar. Reunida com os outros, ela revelou que vinha estudando o Covil do Dragão da Terra, uma ruína preservada por 1500 anos. Ela explicou que Enkidu, um dragão nascido do magma, usava vários guardiões para proteger seu próprio tesouro. Durante seu relato, ela mencionou que os anões haviam recebido dele uma arma especial chamada a Bigorna que dá vida ao trovão. Então, ela revelou que esta relíquia tinha o poder de controlar as quimeras guardiãs e lançar magia em escala de exército. Firmemente, ela bateu com a mão na mesa na frente de todos. Finalmente, Felícia declarou que a única maneira de alcançar a vitória seria encontrar aquela relíquia. Com isso, o general Bandol perguntou a Felícia sobre a localização exata da Bigorna, revelando que esse era o verdadeiro motivo de sua presença. Pouco depois, Chris Moonlight admitiu que não sabia a localização precisa e considerou a informação bastante inútil naquele momento. Em sua avaliação, ele afirmou que não podiam arriscar a vida de todos em uma simples caça ao tesouro, pois o inimigo poderia atacar a qualquer momento. Imediatamente, Felícia contestou a objeção levantada por Chris. Naquele momento, Shutras deu um passo à frente e assegurou a todos que a relíquia estava de fato localizada naquele lugar.
Ele então explicou que havia encontrado referências ao Andal em uma história antiga relacionada ao herói Loki e também em seus estudos sobre runas. Acima de tudo, ele declarou que confiava plenamente em Felícia. A princesa o observou em silêncio, sem dizer uma palavra. Ele então virou as costas para os outros, posicionando-se ao lado dela. Mesmo assim, Chris se aproximou e argumentou que a questão não era confiança, mas sim o tempo precioso que estavam perdendo. Para contra-argumentar, Shutra apontou para o mapa e citou uma lenda semelhante da tribo Gandalf relacionada àquela região. Com base nisso, ele concluiu que havia uma alta probabilidade de que a entrada para as ruínas estivesse por perto. Finalmente, ele pediu que acreditassem nele apenas desta vez, prometendo arriscar tudo. Pouco depois, Felícia invocou cavalos fantasmagóricos capazes de voar, que apareceram nos céus diante do grupo. Todos montaram nas criaturas e partiram imediatamente em direção ao seu destino. Enquanto planavam pelo ar, Saira pensou que, pelo menos, eles finalmente haviam começado a busca pelo Indel. Naquele momento, Kerak avisou Shutra para se segurar, mas ele garantiu que não cairia, pois já havia montado naquelas montarias antes. O príncipe demônio então ativou uma interface diante dele. Calmamente, ele informou que naquela velocidade, levariam cerca de 1 hora para chegar e que o minimapa facilitaria a busca pelas ruínas. Enquanto voava, seus olhos se voltaram para Felícia, que cavalgava alguns metros à frente. Logo depois, ele fechou os olhos por um momento, absorvendo o momento. O grupo continuou sua jornada, sobrevoando o território iluminado apenas pela noite. De repente, Shutra explicou que poderia determinar a localização da bigorna combinando os mapas de túneis antigos com o terreno atual. Assim que ele terminou, Kerak e Caitlin olharam para ele em silêncio antes de perguntar se aquilo realmente havia funcionado. Uma vez em terra firme, o orc quis saber o que tudo aquilo significava, mas Chris simplesmente ordenou que Shutra os guiasse. Nesse momento, Felícia interveio e declarou que entendia a explicação, dizendo-lhe para assumir a liderança. Após um breve silêncio, o príncipe virou-se e ordenou a todos que o seguissem. Enquanto caminhavam, a sexta princesa observava cada detalhe em silêncio. Logo, Kerak comentou que todos estavam seguindo o príncipe sem questionar. Pouco depois, o grupo chegou em frente a uma parede rochosa e descobriu que o caminho estava bloqueado. Em frente à barreira, Kerak questionou se ele realmente conhecia a entrada para as ruínas, pois aquilo não parecia certo. Em resposta, Shu perguntou se ele alguma vez disse que iriam para a entrada. Ele então se virou para Caitlin e pediu que ela tentasse abrir uma passagem com um golpe preciso. A princesa aceitou o pedido, enquanto Felícia observava cada movimento atentamente. Logo depois, Felícia perguntou se ele realmente acreditava que a relíquia estava dentro daquele penhasco. Firmemente, Shutra explicou que, de acordo com seus cálculos, entrar por aquele ponto evitaria um confronto direto com os guardiões da masmorra. Felícia o interrompeu, questionando como ele esperava que Caitlin destruísse a parede apenas com os punhos. Logo depois, ela perguntou se ele acreditava que a princesa era algum tipo de arma de cerco. A mão de Felícia começou a acumular uma quantidade intensa de energia. Ela então declarou que exploradores de ruínas sempre têm uma especialização secundária em destruição e explosivos. A princesa então disparou a energia acumulada diretamente na parede de rocha. A explosão atingiu o penhasco com força total, fazendo o impacto ressoar por toda a região. Quando a poeira baixou, uma passagem para o interior da ruína foi revelada diante do grupo. Felícia observou a entrada recém-aberta, questionando se eles realmente haviam encontrado o local tão rapidamente. O grupo entrou nas ruínas, e Kerak perguntou sobre a estrutura em forma de cúpula no centro. Shutra respondeu que era a proteção final da bigorna. Logo, Kerak sugeriu quebrá-la, mas Shutra o avisou que isso poderia danificar a relíquia. Felícia comentou que deveria haver algum tipo de mecanismo para abri-la. Ela então se virou para observar o resto da sala. Imediatamente, ela notou que a estátua parecia estranha. Das 9, apenas 3 seguravam armas. Caitlin sugeriu que talvez fosse necessário fornecer armas às estátuas restantes, mas Felícia duvidou que fosse tão simples. Ela explicou que as armas eram de fabricação anã, o que indicava que as outras estátuas também precisariam de armas anãs. Inesperadamente, Shutra revelou que por acaso tinha 6 delas. O príncipe demônio explicou que não podia usá-las antes devido ao seu nível baixo, então as guardou no inventário. Então, ele mencionou a Kerak que, por precaução, havia trazido as armas que encontrou na última expedição ao túnel. Shutra pediu ao orc para posicionar as armas pesadas, e Kerak, embora resmungando, concordou. Logo, uma das espadas anãs foi colocada nas mãos de uma estátua de pedra. O mesmo procedimento foi repetido com todas as outras estátuas desarmadas ao redor da sala. Assim que a última arma foi encaixada, os olhos de um dos guardiões de pedra se acenderam. Um feixe de luz conectou todas as estátuas, ativando o mecanismo central da sala.
Então, a estrutura em forma de cúpula começou a se abrir diante de todos. O grupo observava atentamente enquanto uma luz forte emanava de dentro. Shutra manteve seu olhar fixo no objeto que estava sendo revelado. Finalmente, a bigorna que dá vida ao trovão apareceu no centro da sala. Assim que a relíquia apareceu, Felícia explicou que, de acordo com os registros, ainda havia um procedimento final necessário para ativá-la. Ela então instruiu Shutra e Keraka a ficarem onde estavam, enquanto os outros deveriam se posicionar ao redor do círculo. A princesa detalhou que todos infundiriam mana no disco em sentido horário, começando por ela e aumentando gradualmente a quantidade. Cada membro então assumiu sua posição ao redor da bigorna. Depois de pedir foco ao grupo, Felícia começou o ritual e liberou sua energia. Eles a seguiram, fazendo a relíquia brilhar com intensidade crescente. Durante o processo, ela ordenou que Shutra empurrasse sua mana com mais força. Ela pediu que ele mantivesse o ritmo e não perdesse a concentração. Ambos continuaram canalizando energia para a bigorna. O jovem estava fazendo seu máximo para sustentar o fluxo, concentrando toda a sua força no ritual. Então, uma coluna de energia disparou da bigorna e perfurou o teto da masmorra. Quando a poeira baixou, Shutra observou o resultado da ativação. De repente, ele se viu em um lugar desconhecido, cercado por inúmeros anões. Uma garra demoníaca emergiu da terra rachada. Um campo de batalha caótico entre demônios e anões se revelou ao seu redor. Enquanto tentava compreender a situação, uma voz imponente ordenou que seus vassalos a ouvissem. Ele virou o rosto em direção àquela presença misteriosa. Guerreiros anões se reuniram ao redor do príncipe demônio. Shutra observava tudo atentamente. Diante de todos, uma criatura alada massiva apareceu nos céus. A mesma voz ordenou que protegessem o ninho sagrado do grande Enkidu. Então, a criatura declarou que ele deveria se tornar o guardião do portão. Sua missão seria permanecer entre o reino dos demônios e o reino humano. De volta à realidade, o jovem acordou no chão. Ainda em choque, ele respirava pesadamente pelo que havia testemunhado. Naquele momento, ele reconheceu que a visão só poderia ser do dragão negro, Enkidu. Uma voz perguntou se ele também tinha visto aquilo. Andando pela sala, Felícia descreveu um enorme dragão negro cujo corpo fluía como lava derretida. Keraka confirmou ter visto a mesma criatura, e Shutra questionou se todos haviam compartilhado a visão. A princesa respondeu que parecia que sim, embora ela ainda não soubesse o que significava. Ela se virou para a bigorna. Diante da relíquia, ela afirmou que a única certeza era que usá-la revelaria a verdade. Então, ela se posicionou em frente à bigorna. Sua mão tocou a superfície da relíquia, deixando um rastro de sangue. Uma onda de energia sombria explodiu da bigorna e a envolveu. A princesa começou a ser consumida pelo poder. Ela rangeu os dentes, resistindo ao impacto. Vendo a cena, Shutra gritou o nome dela. Então, o príncipe demônio estendeu a mão, pedindo que ela parasse. Ele agarrou o braço de Felícia e também foi engolido pela energia sombria. Uma explosão de poder irrompeu no centro da sala. De longe, Keraka e Caitlyn gritaram os nomes de Shutra e Felícia. Enquanto era consumido, o jovem também gritava em meio à energia sombria. Foi revelado que a mana do dragão da terra, Enkidu, impunha um teste àquele sem permissão para conquistá-la. A energia explodiu sobre a bigorna, enquanto uma voz declarava que conquistar significava dominar. Os dois companheiros assistiam de longe enquanto a energia sombria se espalhava pela sala. Quando a explosão diminuiu, apenas um cristal de energia permaneceu no chão. Logo depois, Shutra apareceu ajoelhado, segurando o objeto com metade do rosto coberto pela escuridão. Sua aparência havia mudado e um de seus olhos brilhava intensamente. A cena muda para o acampamento Orc montado em um desfiladeiro. Do topo de um penhasco, um vigia observava o movimento abaixo. Pouco depois, ele ergueu os binóculos para observar a área. Enquanto estudava o acampamento, ele murmurou se os tolos realmente acreditavam que não seriam descobertos. Então, ele se ajoelhou diante de seu líder e perguntou se deveriam atacar imediatamente. Yakuzin, chefe da tribo do Relâmpago Escarlate, ouvia em silêncio. O comandante então ordenou a todos que se preparassem para a batalha. Diante de seu exército, ele declarou que eliminariam os retardatários. No acampamento Orc, guerreiros de pele verde caminhavam pelo desfiladeiro. De repente, dois deles olharam para cima. Uma enorme bola de fogo desceu dos céus em direção ao acampamento. A explosão atingiu o centro com uma força devastadora. Vários orcs foram atingidos diretamente pelo impacto. Então, o exército da tribo do Trovão Escarlate apareceu diante deles. Os guerreiros de pele vermelha avançaram em um ataque feroz. Em meio ao caos, Chris Moonlight se viu cercado por orcs de pele verde. Ele percebeu que nem Caitlyn nem Felícia estavam por perto para ajudá-lo. Enquanto novas explosões abalavam a área, Yakuza observava de longe. Ele zombou dos demônios por avançarem sem conhecer o terreno.
Logo depois, ele ordenou que seus magos acabassem com o resto e matassem todos. Mas a mão de um dos magos foi subitamente tomada por uma aura estranha. Confuso, ele questionou por que sua mão não estava obedecendo. Naquele momento, um dos mamutes gigantes foi envolvido pela mesma energia e seus olhos brilharam. Eles levantaram o olhar alarmados com o que viram. Inesperadamente, o mamute se virou contra seus próprios aliados e os atacou com fúria. Do alto do penhasco, Yakuzen observava o caos se desenrolar em suas fileiras. Ele se perguntou por que suas próprias forças estavam em conflito. Em meio ao campo de batalha, Chris Moonlight também observava o mamute descontrolado. Ele permaneceu em silêncio diante da cena. De volta à masmorra, a mão de Shutra segurava um objeto que pulsava com energia. Enquanto era envolvido pela aura, ele se perguntou se o inimigo havia encontrado a bigorna. Ele se ajoelhou, segurando o objeto com firmeza. A energia sombria se materializou, tomando a forma de um martelo em sua mão. Logo depois, Saira apareceu para apoiar Felícia e revelou que esta arma era o martelo do trovão, a contraparte da bigorna. Ela afirmou que parecia que Ankito havia escolhido. Shultrot lançou um olhar na direção deles. Diante de todos, Felícia, agora com marcas no rosto, ordenou que ele usasse a arma. Com o martelo na mão, ele observou a energia que o cercava. Ele revelou que a mana de Ankita lhe mostrou como empunhá-lo. A voz do dragão ecoou, explicando que conquistar e subjugar era a maneira de dominar. Ele ergueu o martelo, entendendo o método para usar a bigorna que dá vida ao trovão. Ele declarou que começaria dominando o mamute do pântano. Então, ele bateu o martelo contra o chão e liberou a onda de energia. No campo de batalha, o mamute gigante rugiu, seus olhos brilhando com o mesmo poder. Imediatamente, todos os mamutes se voltaram contra a tribo do Trovão Escarlate e a atacaram. Em meio ao caos, os guerreiros de pele vermelha questionaram por que estavam sendo atacados de repente. Na confusão, um dos aliados do demônio investiu contra um guerreiro inimigo. Um dos chefes da tribo vermelha avançou e derrubou seus inimigos. Vendo o mamute atacando o inimigo, ele concluiu que o príncipe e a princesa tiveram sucesso. Diante de suas tropas, o comandante demônio ordenou que matassem todos e não deixassem nenhum adversário escapar. Eles avançaram com fúria contra seus oponentes. O exército da tribo do Trovão Escarlate foi cercado e atacado por todos os lados. Do alto do penhasco, Yakuzen observava a batalha caótica que se desenrolava abaixo. Seu subordinado questionou o que estava acontecendo, mas Yakuzen admitiu que não sabia quem controlava aquela mana. Ele sugeriu que recuassem e esperassem por uma nova oportunidade, surpreendendo o chefe da tribo. Naquele momento, uma explosão de poeira irrompeu diante deles. Chris Moonlight pousou na frente de Yakuzen e seu homem de confiança. Encarando o chefe inimigo, ele declarou que parecia ser o fim para ele. Ele então ofereceu uma morte menos dolorosa em troca de sua rendição, o que enfureceu Yakuzen. Ele ergueu seu machado e prometeu despedaçá-lo ali mesmo. Os olhos de Chris brilharam intensamente. Ele avançou usando a arte do punho do Deus Besta. Seu golpe devastador atingiu Yakuzen e o subordinado ao mesmo tempo. Logo depois, os soldados da tribo do Trovão Escarlate anunciaram que seu chefe, Lord Yakuzen, havia sido morto. Enquanto os inimigos fugiam, Chris olhou para sua mão ensanguentada e comentou que agora só precisavam eliminar os retardatários. Ele pensou que estariam em sérios apuros se não fosse por aqueles dois. Do alto do penhasco, o príncipe apenas desejava que nada tivesse acontecido com eles. De volta à masmorra, uma projeção revelava a batalha que acontecia lá fora. Enquanto Kerat perguntava se aquela era a visão dos mamutes, Felícia confirmou que a bigorna tinha o poder de controlar todos os guardiões do tesouro. A princesa afirmou que com esse poder, a tribo do Trovão Escarlate seria. Antes de terminar a frase, seu corpo cedeu e ela desmaiou, sendo imediatamente amparada por Saira. Preocupada, Saira perguntou se a princesa estava bem, mas ela apenas garantiu que se sentiria melhor com um pouco de descanso. Enquanto o grupo se reunia para ajudá-la, Kerak desviou o olhar para o lado. Naquele momento, todos perceberam que Shutra havia desaparecido, deixando apenas um corredor vazio. Longe dali, Shutra comemorava poder finalmente respirar aliviado enquanto várias notificações de subida de nível apareciam diante dele. Imediatamente, ele questionou se o avanço repentino foi causado por controlar a relíquia de Ankitu. Logo depois, uma nova notificação informou que o nível de sua habilidade, Conquista, havia aumentado. Ao abrir a tela de habilidades, ele notou que tanto Conquista quanto sob a bandeira do rei haviam avançado. Embora não entendesse completamente, ele concluiu que o fortalecimento de sua habilidade principal só poderia ser algo positivo. Sua atenção então se voltou para os recém-adquiridos Cavaleiros do Rei, que ele presumiu ser uma habilidade de invocação. Naquele momento, uma voz o chamou, fazendo-o virar-se imediatamente. Caitlyn estava correndo em sua direção.
O garoto então se lembrou de que havia saído sem avisar ninguém. Antes que ele pudesse sequer se desculpar, a princesa deu um soco forte em sua cabeça. Ela então o repreendeu por desaparecer daquele jeito, e ele simplesmente se desculpou. Logo depois, ela o soltou e disse que, já que ele estava seguro, eles deveriam voltar, mas teriam que acampar ali. Enquanto caminhavam juntos, Caitlyn explicou que o plano original era diferente, mas um problema havia surgido. Xutru imediatamente perguntou qual era o problema. Foi então revelado que Felícia havia perdido a consciência e permanecia desacordada. Caitlyn comentou que ela deve ter se esforçado demais, já que acabará de ser libertada da tribo do Trovão Escarlate. Ela então explicou que, embora Felícia tivesse dito que ficaria bem, agora não se sabia quando ela acordaria. A princesa concluiu que, sem ela, não poderiam invocar os cavalos fantasmas e precisariam vigiá-la ali por enquanto. Xutra concordou, embora ele se perguntasse se Felícia realmente ficaria bem. A noite caiu sobre as montanhas. Dentro das ruínas, o grupo descansava espalhado pelo salão. Apoiado no pilar, o príncipe demônio permanecia sentado com os braços cruzados. Pouco depois, ele refletiu se sua estamina havia se recuperado totalmente apenas por subir de nível. Como não sentia fadiga, ele considerou que talvez devesse apenas esperar até o amanhecer. De repente, uma ideia lhe ocorreu. Já que estavam em uma ruína, deveria haver armas e tesouros escondidos na masmorra. Ele também pensou que o lugar certamente estaria cheio de armadilhas e guardiões. Seu olhar pousou sobre o martelo do trovão em suas mãos. Com a arma erguida, ele se perguntou o que aconteceria se ele fosse o governante daquele lugar. Finalmente, ele concluiu que embora o poder do Andal só funcionasse ali, dentro da ruína ele se manifestava como o poder absoluto. Com isso, Xutra entendeu que havia ganhado um passe livre para todo aquele território. Enquanto isso, Kerak dormia profundamente no chão do salão. O garoto então se aproximou e acordou o orc, que ainda estava sonolento. Ele então o convidou para segui-lo a outro lugar. Os dois caminhavam juntos por um corredor escuro iluminado por tochas. Enquanto Kerak questionava se era seguro, Xutra o tranquilizou, dizendo que era o governante do lugar e não havia com o que se preocupar. Ao abrir uma porta de pedra, ele lembrou a Kerak que, por ser uma ruína, certamente haveria boas armas escondidas lá dentro. Imediatamente, o orc lançou um olhar atento para dentro da sala. Logo depois, ele alertou sobre um monstro gigantesco deitado no chão. Diante da criatura, o príncipe demônio o reconheceu como um arquigolem em forma de grifo, um inimigo de poder devastador. Naquele momento, Kerak comentou que eles poderiam ter morrido se tivessem entrado descuidadamente e sugeriu que recuassem rapidamente. Mesmo com a insistência do orc, que não escondia seu terror com a presença do colosso, ele apenas o chamou de covarde. Então, uma enorme porta de pedra se abriu no final do corredor. Ao atravessá-la, Kerak exclamou animadamente que finalmente haviam encontrado o tesouro. O orc levantou uma peça de armadura, e o príncipe concordou que parecia ser de excelente qualidade. Ao examiná-la mais de perto, ele sentiu uma sutil aura de mana e confirmou que era uma armadura mágica. Ele então ofereceu o item a Kerak, que hesitou antes de perguntar se realmente poderia ficar com ele. O príncipe confirmou, observando que a armadura era grande demais para ele, e o orc agradeceu com entusiasmo. Logo depois, algumas moedas chamaram sua atenção em uma mesa próxima. Ele então pegou uma das moedas de ouro antigas e decidiu guardar todos os itens úteis em seu inventário. Enquanto isso, ele instruiu Kerak a coletar tudo de valor. De repente, um baú no canto da sala chamou sua atenção. Aproximando-se para investigar, ele o abriu e o encontrou cheio de moedas. Nesse momento, um som estranho reverberou pelo ambiente. Surpreso, ele se virou para tentar entender o que estava acontecendo. Diante de seus olhos, uma parede começou a deslizar lentamente, revelando um espaço oculto. Com isso, ele declarou que definitivamente havia algo além. Ele então avançou em direção à passagem recém-exposta. Após cruzar o corredor estreito, uma vasta câmara se abriu diante dele. Xutrot simplesmente permaneceu em silêncio, observando cada detalhe do novo local. No centro, sobre um pedestal, flutuava um objeto envolto em uma energia peculiar. Imediatamente, ele reconheceu a mana que emanava da relíquia. Mesmo nunca tendo visto antes, o nome Enkidu surgiu instintivamente em sua mente. Logo, ele identificou o item como a manopla de Enkidu. Finalmente, o verdadeiro nome da relíquia se revelou diante dele, Terremoto. Em frente ao pedestal, ele permaneceu em silêncio, apenas observando a relíquia que flutuava diante dele. Logo, uma voz ecoou chamando, Valente Cavaleiro da Conquista. E naquele momento, ele reconheceu o item como a manopla de Enkidu. Determinando que a relíquia o estava chamando, o príncipe demônio caminhou em direção a ela. Assim que sua mão tocou a superfície da manopla, múltiplas notificações apareceram informando que seu nível, mana, força mental e força física eram insuficientes.
Mesmo sem entender completamente, ele se perguntou se ainda poderia empunhá-la. De repente, uma nova mensagem apareceu diante de seus olhos. Permissão concedida. Imediatamente, outra notificação o informou que a manopla o reconheceu como seu mestre. Finalmente, uma última declaração apareceu confirmando que o usuário do terremoto seria alterado para Shutra. Naquele exato momento, a manopla voou para seu braço e se prendeu firmemente. Uma onda de energia então explodiu ao seu redor, preenchendo todo o salão enquanto a relíquia se equipava. Ele apenas observou, surpreso, enquanto a energia fluía por seu corpo através do novo equipamento. Enquanto olhava para a manopla, ele não conseguiu esconder seu espanto por ser reconhecido como seu mestre. Ele então notou que seus atributos de força, mana e resistência haviam aumentado drasticamente. Logo, ele se perguntou como isso era possível apenas equipando o item e refletiu sobre o que aconteceria quando ele atingisse o nível apropriado. Encantado, ele declarou que a manopla era simplesmente incrível. Na tela de informações, o nome Manopla de Ankitu estava claramente exibido, e ele concluiu que o item era ainda melhor do que esperava. De repente, Kerak apareceu atrás dele perguntando o que havia acontecido. O orc revelou que tinha visto tudo, incluindo o momento em que a manopla apareceu do nada. Enquanto confirmava que de fato havia testemunhado a cena, Shutra pensou que seria problemático se seu inventário fosse revelado. Com isso, Kerak ponderou que só se tornaria um fardo se outros descobrissem. Ele então jurou que guardaria o segredo para sempre, levando-o para o túmulo. Diante da promessa, o príncipe perguntou se eles deveriam voltar agora que haviam reunido o que precisavam. Enquanto se preparava para sair, ele comentou que este lugar lhe dava uma sensação ruim. Logo, ambos concordaram que seria melhor voltar por enquanto. Os dois então deixaram a câmara secreta e retornaram para a sala do tesouro. De repente, algo chamou a atenção do príncipe do outro lado da sala. Ele levantou a mão para parar Kerak e pediu que ele esperasse um momento. Enquanto o orc questionava o motivo, Shutra apenas apontou na direção oposta. Com entusiasmo, ele declarou que exatamente o que eles precisavam estava bem ali. De volta ao salão principal, ele entregou uma poção a Felícia, que a bebeu imediatamente. Naquele exato momento, um brilho intenso envolveu seu corpo, atraindo o olhar de todos. Logo, ela abriu lentamente os olhos. Enquanto a segurava, ele perguntou se ela havia acordado, e a princesa apenas murmurou seu nome. Com a ajuda de Caitlin, ela conseguiu se sentar e, ainda atordoada, perguntou o que havia acontecido. A oitava princesa então explicou que Shutra havia trazido uma poção de recuperação de mana. Ainda confusa, Felícia queria saber onde ele poderia ter obtido algo tão raro. Em resposta, ele simplesmente gesticulou para o local e a lembrou de onde estavam. Imediatamente, a princesa se lembrou de que ainda estavam dentro das ruínas. Com um leve sorriso, ele a lembrou de não se esquecer de que ele era o governante daquele lugar. Ele então garantiu a ela que poderia descansar sem preocupações, pois sua mana estaria totalmente restaurada quando acordasse. Felícia então agradeceu a ele, o que o surpreendeu. Pouco depois, ela repetiu seus agradecimentos de maneira envergonhada. Na manhã seguinte, o sol nasceu sobre o desfiladeiro onde a batalha havia chegado ao fim. Do acampamento, o general Bandol anunciou que eles finalmente haviam retornado, declarando que desde o início acreditava que o príncipe e a princesa teriam sucesso. Em meio à celebração, Cris discretamente pigarreou para chamar a atenção de Felícia e Shutra. O sétimo príncipe virou-se para o grupo e pigarreou novamente, hesitando por um momento antes de conseguir falar. Logo, ele elogiou Felícia, reconhecendo que seu trabalho havia sido impressionante. Confiantemente, a princesa respondeu que não havia sido nada. Shutra apenas observou a interação entre os dois. Então, Cris a instruiu a descansar enquanto eles cuidavam da limpeza, o que a surpreendeu. Ele então esclareceu que os remanescentes da tribo Relâmpago Escarlate ainda precisavam ser eliminados, mas tudo seria resolvido em no máximo meio mês. Ao ouvir isso, Shutra perguntou a Caitlin se isso significava que eles teriam meio mês de férias. Imediatamente, a princesa se aproximou e sussurrou em seu ouvido que não haveria férias. A súbita proximidade o deixou sem palavras. Finalmente, Caitlin afirmou diretamente que ele ainda tinha algo a resolver com ela. Longe do acampamento, a nova tarefa de Shutra começou em uma floresta isolada. Ele recebeu um soco direto no estômago. O golpe acertou em cheio. Diante dele, Caitlin o avisou para se recompor ou ele sofreria as consequências. Enquanto ele caía no chão, a princesa ordenou que ele se levantasse imediatamente. Caído, ele pensou que o treinamento da arte do punho da besta era brutal. Foi então que ele entendeu que a tarefa mencionada por Caitlin era precisamente aquele treinamento. Nos primeiros 5 dias, o treinamento consistia apenas em ser atingido repetidamente. Depois de uma semana, ele começou a ver os socos de Caitlin. O 11º dia de treinamento chegou. Agora, ele conseguia acompanhar os movimentos dela e desviar de seus ataques.
Caitlyn comentou que ele estava começando a acompanhá-la muito bem. Ele respondeu que já era hora, depois de todas as surras que havia levado. Graças ao treinamento intenso, sua arte do punho da besta e suas habilidades de aura alcançaram o nível 5. Caitlyn declarou que, a partir daquele momento, ele estava pronto para começar a arte do punho da besta divina. Ela o elogiou, dizendo que nunca tinha visto ninguém aprender tão rápido. Shutra se concentrou, determinado a dominar a técnica secreta dos licantropos. A princesa segurou suas mãos e disse que lhe ensinaria uma nova maneira de usar a aura. Enquanto mantinham um aperto firme, Caitlyn o instruiu a não perder nenhum detalhe e a seguir atentamente. Com um aceno de cabeça, Shutra confirmou que havia entendido. Suas mãos unidas começaram a brilhar com uma energia intensa. Uma explosão de aura irrompeu ao redor dos dois. Com os olhos fechados, ele percebeu que podia sentir a aura de Caitlyn. Ele notou que a energia o guiava de uma forma semelhante, mas diferente, permitindo-lhe sentir a profundidade da aura cada vez mais. Ele refletiu que, quando levada ao extremo, a aura se tornava o poder da alma e da conquista. Para ele, conquistar e impor obediência era uma forma de poder feroz e dominador. Enquanto flutuava em meio à energia, Shutra se perguntou se aquela era a verdadeira aura. Na floresta, a coluna de energia começou a se dissipar lentamente. Notificações apareceram, informando que os níveis de sua arte do punho da besta e da aura haviam aumentado. Caitlyn simplesmente comentou que ele era incrível. Outra notificação anunciou que ele havia adquirido a arte do punho da besta divina nível 1. Ele olhou para a energia em sua mão e refletiu sobre suas novas conquistas. Ele cerrou o punho e liberou a onda de poder. A aura continuou a girar ao redor dele e de Caitlyn na clareira. Uma notificação final informou que seu nível havia subido para 14. Enquanto era observado por uma figura misteriosa, Shutra declarou que, a partir daquele momento, tudo começaria de verdade. Ele permaneceu em silêncio, escondido atrás de uma árvore. Na manhã seguinte, o acampamento demoníaco estava totalmente restaurado. Dentro de uma tenda, Shutra e Caitlyn estavam sentados à mesa. Ele perguntou se poderia questioná-la sobre Felícia. Shutra queria entender por que as coisas eram daquele jeito entre ela e Chris. Enquanto pensava na necessidade de ter Felícia como aliada, ele considerou que a relação tensa entre os dois poderia ser um problema. Caitlyn explicou que eles não se davam mal. Eles apenas pareciam distantes um do outro. Ela disse que nunca houve nenhum incidente direto entre eles. Finalmente, ela sugeriu que a tensão poderia ter algo a ver com algo entre Chris e Sylvan. De repente, ela repreendeu Shutra por usar o nome de Sylvan tão levianamente, e ele imediatamente se desculpou. Então ele se lembrou que Sylvan Domblad, o irmão gêmeo de Felícia, havia sido um oponente difícil quando ele jogou como Zephyr. Ele começou a se perguntar qual poderia ser o problema real entre Chris e Sylvan. Naquele momento, Chris entrou na tenda, surpreendendo os dois. Enquanto se sentava à mesa, Shutra perguntou o que estava acontecendo e por que ele havia chegado cedo. Chris respondeu que eles deveriam arrumar suas coisas, dizendo que o assunto havia sido resolvido mais rápido do que esperavam e que partiriam à tarde. Ao ouvir a notícia, Shutra quis saber para onde estavam indo. Ele declarou que, com o assunto resolvido, eles precisariam se apresentar, é claro. Ele agradeceu aos príncipes e princesas por seu esforço e dedicação durante esse tempo. Ele disse que estava ansioso pelo dia em que se encontrariam novamente. Shutra respondeu que também estaria esperando por ele. Na frente do grupo, Chris perguntou se eles já deveriam partir. Ele anunciou que eles estavam indo para o castelo do Rei Demônio. O imponente castelo apareceu sob um céu vermelho e sombrio. Dentro de uma vasta sala do trono, uma figura solitária permanecia sentada em seu assento. A figura revelou-se ser o próprio Rei Demônio, esperando em seu trono. A jornada de volta ao castelo do Rei Demônio foi simples. Primeiro, eles só precisavam alcançar um círculo de teletransporte de longa distância e, em seguida, usar magia de transferência para retornar diretamente. A viagem até o ponto mais próximo levaria 3 dias sem paradas em pousadas pelo caminho. Sentado em frente à fogueira, Shutra mexia em um graveto e admitiu estar um pouco nervoso por finalmente chegar ao castelo no dia seguinte. Ele pensou em como o poder estava dividido entre 3 facções principais, a do segundo príncipe Zephyr, a do primeiro príncipe Baikal e a da quarta princesa Anastasia. Na disputa pelo trono, a ordem de nascimento não importava, pois o poder se baseava em quem acumulava mais conquistas e demonstrava maior habilidade. Baikal e Zephyr, irmãos de sangue, haviam herdado o poder do clã dracônico de sua mãe, o que lhes concedia uma força imensa. O jovem considerou que, se tivesse que escolher um herdeiro, o mais moderado Baikal seria a melhor opção, mas logo descartou o pensamento. Ele sabia que essa escolha não fazia mais sentido, porque depois daquele dia, tudo mudaria completamente. Determinado, ele se preparou para o que estava por vir. O primeiro passo seria aumentar seu nível até que pudesse empunhar totalmente a manopla Treme-Terra.
Então, ele pretendia explorar ao máximo o novo poder que havia adquirido, os Cavaleiros do Rei. Ao analisar a janela de habilidades, ele ficou surpreso ao perceber que funcionava como um sistema de guilda, com bônus, treinamento e até mesmo invocação. Ele cobriu a boca, chocado, ao entender o quão absurda era aquela habilidade. Enquanto sorria, imaginando quanto poderia evoluir, Kerak apareceu chamando. O orco repreendeu por ainda estar acordado, lembrando de que precisavam descansar para partir cedo pela manhã. Shutra se virou com um sorriso e disse que ele havia chegado na hora perfeita, ignorando o tom sério do guarda. Com um brilho nos olhos, o príncipe o convidou para participar de um pequeno experimento. Kerak parecia visivelmente nervoso e perguntou do que se tratava. Sob a luz da lua, Shutra invocou uma espada brilhante e chamou o poderoso guerreiro Or. Ele tocou a lâmina em seu ombro e o nomeou oficialmente como seu cavaleiro. Uma energia azul envolveu o corpo de Kerak, que olhou para si mesmo surpreso. Ele comentou que a sensação era estranha e declarou que sentia sua lealdade ao príncipe aumentar. Shutra comemorou animado, certo de que este era exatamente o resultado esperado. Kerak, ainda confuso, disse que era bom transbordar de força, mas não tinha ideia do que acabará de acontecer. Shutra colocou as mãos nos ombros de Kerak e perguntou se ele não desejava se tornar o orc mais forte do mundo. Ele prometeu transformá-lo em um imperador orc tão poderoso quanto a própria raça dos dragões, deixando o guarda confuso o suficiente para perguntar se o príncipe estava se sentindo bem. A cena muda para uma torre antiga e solitária erguida no meio de uma floresta. 3 dias depois, o grupo finalmente chega ao grande salão do círculo de teletransporte. Chris se aproxima de Shutra com um sorriso e pergunta se eles devem partir agora. O príncipe concorda e se prepara para a viagem. Eles se reúnem na plataforma mágica, que logo começa a brilhar intensamente. No momento em que a magia é ativada, ele tenta gritar para que esperem, mas já é tarde demais. Shutra é arremessado incontrolavelmente pelo fluxo de energia mágica. Ele aterrissa bruscamente do outro lado, completamente desorientado. Caitlyn se aproxima e pergunta se ele está bem, recebendo uma resposta positiva, embora ele ainda pareça atordoado. Naquele momento, ele nota a presença de Felícia. Um grupo de mulheres corre até ela, celebrando sua chegada com entusiasmo. Felícia é cercada por suas assistentes, todas sorrindo e cumprimentando-a animadamente. Shutra observa a cena e pensa que aquilo parece mais um fã-clube de celebridade. Enquanto isso, os subordinados de Chris e Caitlyn se aproximam para cumprimentá-los alegremente. Percebendo que ninguém veio para recebê-lo, o príncipe ouve 2 das criadas de Felícia sussurrando uma para a outra. Olhando para os grupos separados, ele finalmente entende sua verdadeira posição dentro do castelo do Rei Demônio. Mesmo assim, ele mantém um sorriso confiante, certo de que tudo está acontecendo exatamente como ele esperava. Ele se vira para o guarda e pergunta se ele está pronto para o que está por vir. Com determinação, ele declara que, a partir daquele momento, eles começarão a mudar as coisas um passo de cada vez. A torre de Shutra dentro do imponente castelo era um lugar completamente abandonado e esquecido. Seus aposentos estavam empoeirados, cheios de caixotes velhos e cobertos de teias de aranha. Kerak comentou que eles poderiam desempacotar suas coisas ali mesmo, e o príncipe respondeu que pelo menos tinham um quarto para ficar. Apoiando-se no orc, ele disse que teriam tempo livre até o evento oficial no dia seguinte, mas parecia que haviam sido deixados para apodrecer. Naquele momento, batidas na porta o fizeram-se virar, surpreso. Uma mulher em trajes formais se apresentou como Flora, do escritório de gestão imobiliária do Rei Demônio. Shutra questionou o motivo de uma visita oficial a um lugar tão abandonado, e ela explicou que estava ali devido ao aumento do seu nível de mérito público. Ela anunciou que ele agora estava elegível para escolher uma nova residência, deixando-o completamente chocado. Logo depois, ele conheceu Isabela, a chefe do escritório de mérito público. Ele perguntou se estava no lugar certo para receber uma nova residência, e ela confirmou com um sorriso. Isabela então ativou um painel mágico, revelando o status atualizado do príncipe. Graças à última conquista, seu nível de mérito subiu para 5, garantindo acesso a mais instalações e um aumento em seu pagamento mensal. Ela o informou que ele era o primeiro príncipe a conseguir tanto em sua primeira missão, deixando-o sem palavras por alguns segundos. Shutra rapidamente pediu para ver as residências disponíveis e Isabela concordou em mostrá-las. Ao fundo, Kerax parecia em choque, gaguejando o nome do príncipe. Em frente a uma luxuosa mansão com portões dourados, o orc perguntou se aquele lugar era realmente sua nova residência. Lá dentro, Flora os recebeu, comentando que eles haviam chegado mais cedo do que o esperado, o que deixou os dois confusos. Vestida com um uniforme de empregada, ela fez uma reverência e disse que seria uma honra servi-los a partir daquele dia. Kerak sussurrou, intrigado com a súbita mudança de profissão. E Shutrot explicou que a havia contratado usando seus pontos de mérito.
Ele dispensou mais explicações, enquanto Orc resmungava que o príncipe vinha dizendo coisas sem sentido ultimamente. No dia seguinte, a cena mudou para outra ala do castelo. Dentro de um salão, Kerak, vestindo trajes formais, confessou estar tão nervoso que sentia que precisava ir ao banheiro, e Shutru disse para ele ir rapidamente. Segurando um cálice, o príncipe reclamou que o nervosismo de seu guarda estava começando a contagiá-lo. Shoutra se virou e elogiou Caitlin e Felícia, dizendo que ambas estavam incríveis em seus vestidos. Felícia assumiu o crédito com um sorriso, perguntando quem mais poderia ter escolhido as roupas, e Caitlin elogiou sua escolha. Satisfeita, Felícia comentou que todo o esforço valeu a pena. Caitlin sorriu para Shutra, dizendo que ele também estava ótimo e que a roupa lhe caía muito bem. Um pouco envergonhado, o príncipe agradeceu e retribuiu o elogio, afirmando que elas também estavam espetaculares. Caitlin ficou feliz com o comentário, enquanto Felícia apenas assentiu com um ar de superioridade. Naquele momento, Chris se aproximou por trás, colocou a mão no ombro de Shutra e perguntou se esta era sua primeira cerimônia de audiência. Com um sorriso, ele apontou para ele e disse que hoje era sua grande estreia, encorajando-o a se mostrar para todos no castelo. Shutra sorriu de volta, concordando com um olhar confiante. Quando os grandes portões se abriram diante deles, ele pensou que alguns poderiam considerar suas conquistas apenas um golpe de sorte. Mesmo assim, ele sabia que em breve todos os olhos no grande salão estariam voltados para ele. O grupo caminhou em direção ao trono com expressões sérias e determinadas. Shutra tinha certeza de que todos ali finalmente dariam atenção ao príncipe inútil que um dia desprezaram. Ao se aproximarem do trono, Chris foi o primeiro a se ajoelhar e se apresentar, anunciando-se formalmente diante do grande governante do reino dos demônios. Sentado em seu trono imponente, o rei demônio Mitra observava o grupo em silêncio. Um oficial ao seu lado declarou o início do relatório sobre as conquistas dos príncipes e princesas. Shutra encarou a figura de seu pai e com um leve tremor percebeu que havia esquecido um detalhe crucial. O rei era a única pessoa naquele castelo que nunca deveria ser subestimada. Naquele momento, uma pressão esmagadora o atingiu, fazendo seus olhos se arregalarem. A mera presença do rei o forçou a se ajoelhar, sentindo como se seu corpo fosse se estilhaçar a qualquer momento. Uma voz surgiu em sua mente, ordenando-lhe que conquistasse. A memória ecoou, afirmando que ele também era um rei. O rei demônio o encarou com olhos brilhantes, e a voz o instruiu a superar aquele olhar. Com o rosto contorcido de esforço, Shutru lutou para suportar a pressão e dominá-la com sua própria vontade. Uma aura dourada explodiu de seu corpo, afastando a escuridão ao seu redor. Com os olhos brilhando intensamente, ele entendeu que este era o verdadeiro poder da conquista. O rei demônio observava com uma expressão ligeiramente surpresa. Do alto do trono, o governante chamou seu nome. Felícia, Chris e Caitlin o encararam, completamente chocados com sua resiliência. Shutra ergueu a cabeça, ainda ajoelhado, e encontrou o olhar de seu pai diretamente. O rei demônio então declarou que aguardava ansiosamente por suas futuras conquistas.